Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 341. Natsuru contra os Kages da velha geração. Isso é, o terceiro olho de Gaara, criado por sua areia, foi o primeiro a avistar 4 figuras caminhando lentamente em direção ao campo de batalha. Como Gaara ainda era muito jovem, havia muitas figuras antigas que ele não reconhecia. No entanto, entre essas 4, havia uma pessoa que ele reconheceu. Era seu pai, o quarto Kazekage Rasa. Mesmo que Gaara não reconhecesse os outros 3, qualquer um que caminhasse ao lado do quarto Kazekage definitivamente não era um indivíduo comum, provavelmente, também era um Kage de outras vilas. Ao ver Rasa, Gaara se contraiu. Ele rapidamente passou a informação para Noki, o terceiro Tsuchikage, que havia chegado para apoiá-los. Tem certeza de que não viu errado? Ao ouvir a descrição, os olhos de Noki se arregalaram em choque. Por mais experiente e conhecedor que fosse, Noki já conseguia adivinhar as identidades dos recém-chegados apenas pela descrição de Gaara. Depois que Gaara confirmou, Noki não pôde deixar de murmurar. Isso vai ser problemático. Noki então informou Gaara sobre as identidades das 4 figuras. Então eles são todos Kage mesmo, hein? Ao ouvir isso, o rosto de Gaara ficou sério. Junto com Noki, ele ordenou que a 4ª divisão recuasse lentamente. Esses tipos de inimigos não poderiam ser subjugados apenas por números. Talvez eles conseguissem fazer isso, mas o preço seria muito alto para eles aceitarem. Entretanto, depois de recuar uma certa distância, uma figura apareceu de repente ao lado deles. Senhor Okage? Quando Gaara e Noki viram Natsuru, seus olhos brilharam. Eles já haviam repassado as informações sobre a aproximação dos Kage para o QG e esperavam que talvez o 4º Raikage viesse em apoio, não Natsuru. Sim, sou eu. Além disso, não podemos recuar mais. Natsuru assentiu e disse. Então vamos enfrentá-los aqui mesmo. Noki concordou imediatamente. Este local já era a linha defensiva mais externa que eles haviam estabelecido. Se recuassem ainda mais, alguns inimigos poderiam passar despercebidos e ameaçar os flancos de seus camaradas em outros lugares. Gaara, você ficará com o 4º Kazekage, disse Natsuru. Gaara assentiu. Era exatamente isso que ele queria. Embora não odiasse mais o pai, ainda desejava resolver as coisas entre eles. Eu ficarei com o 2º Tsuchikage. Noki também deu um passo à frente e aceitou sua tarefa. Ótimo. Então o 3º Raikage e o 2º Mizukage serão meus, disse Natsuru com um sorriso. Essa divisão de tarefas era perfeita. Se ele tivesse que lutar contra 4 Kage sozinho com apenas um clone das sombras espirituais, seria problemático. E o clone poderia até correr o risco de ser dissipado se ele não tomasse cuidado. Não importava o quão especial o clone fosse, ele ainda não era o corpo real e permanecia vulnerável. Gaara e Noki hesitaram por um momento, olhando para Natsuru como se perguntassem, você consegue mesmo lidar com 2 Kage sozinho? O plano original deles era que as forças aliadas Shinobi atrasassem o último. Confie em mim, Natsuru sorriu tranquilizadoramente. Enquanto isso, no QG dos aliados, o 4º Raikage arregalou os olhos de repente e encarou Natsuru, que tomava chá tranquilamente. O que está acontecendo? Por que existe você no campo de batalha da 4ª divisão? Achei que eles precisavam de ajuda contra os 4 Kage, então fui, respondeu Natsuru calmamente. Então esse aqui é um clone? Perguntou o 4º Raikage. Talvez ambos sejam eu, disse Natsuru ambiguamente. HMPH. O 4º Raikage não acreditou nem por um segundo que Natsuru enviaria apenas um clone contra a ameaça dos 4 Kage. Ele tinha certeza de que o corpo real de Natsuru estava lá, mas eles estavam juntos o tempo todo. Quando ele havia escapado? Você é o comandante supremo da aliança. Não é apropriado que você vá pessoalmente, protestou o 4º Raikage. Mas eu ainda estou aqui, respondeu Natsuru. Você? O 4º Raikage rangia os dentes. Será que um clone das sombras realmente contaria como estando ali? Se alguém deveria ter ido apoiar a 4ª divisão, deveria ter sido ele. Diga-me, Raikage. Seu corpo é mais resistente que o do 3º Raikage? Natsuru olhou diretamente para ele e perguntou. Imediatamente, o 4º Raikage se lembrou da figura formidável de seu pai. Um corpo tão forte que poderia ser chamado de o mais resistente de todo o mundo Shinobi. Você tem as reservas de chakra aparentemente infinitas do 3º? Natsuru insistiu. Mais uma vez, o 4º Raikage silenciou. Lembrava-se vividamente de quão avassaladora fora a força de seu pai, e das surras que ele e Killer Bee sofreram durante o treinamento inesquecíveis. Se o 3º Raikage revivido tivesse realmente recuperado sua força original, derrotá-lo seria incrivelmente difícil, e o custo da vitória seria altíssimo. Embora as palavras de Natsuru fossem verdadeiras, a maneira como ele as disse deixou o 4º Raikage furioso. As veias de sua testa saltaram enquanto ele lutava para encontrar uma resposta. Raikage-sama, acredito que o Sr. Okage deve ter tomado essa decisão com total confiança, sussurrou Mabui, tentando acalmá-lo. HMPH. Com o lembrete de Mabui, o 4º Raikage finalmente deu um bufo frio sem explodir de raiva. Perto dali, Shikaku observava Natsuru atentamente. Talvez, o corpo real realmente esteja aqui. Shikaku balançou a cabeça ao pensar nisso. Estou superestimando Natsuru? Não importa o quão forte ele seja, esperar que apenas um clone derrote os Kage do passado é irreal demais. Enquanto isso, no campo de batalha da 4ª divisão,
Os 4 Kages do passado avançavam lentamente em sua direção. Estavam apenas caminhando, uma forma silenciosa de rebelião contra Orochimaru. Embora não pudessem desobedecer aos comandos do invocador, eles poderiam pelo menos se mover lentamente para ganhar tempo para que as forças aliadas Shinobi se preparassem. Não por gentileza, mas porque entre a aliança havia muitos ninjas de sua própria vila. Se eles estivessem enfrentando apenas as forças de Konoha, eles poderiam ter mostrado o verdadeiro terror do poder de um Kage sem hesitação. Eles pararam. Parece que decidiram fazer uma última resistência, comentou o segundo Tsuchikage. Lutar contra companheiros de nossas próprias aldeias é de partir o coração, disse Rasa. Aquele pirralho maldito do Orochimaru, como ousa nos prender com esse jutsu? Ele vai pagar, praguejou o segundo Mizukage. Embora não compartilhemos ideais, concordo plenamente com você nisso, disse o segundo Tsuchikage. Não sejamos tão pessimistas, acrescentou o terceiro Raikage. Os jovens da nossa aldeia certamente se tornaram fortes o suficiente para nos superar. Espero que sim, murmuraram os outros. Os 4 Kage pararam, olhando para longe. Eles estão aqui. 3 deles. Uma enorme tempestade de areia avançou na direção deles. Que onda de areia incrível! É esse o poder de Shukaku, o cauda única, exclamou o segundo Mizukage. Rasa olhou para a onda de areia e concordou silenciosamente. Esse tinha que ser o poder de Shukaku. Isso significava que Gaara provavelmente havia dominado a técnica de fingir sono, pois somente então o poder de Shukaku poderia se manifestar nesse nível. Enquanto pensava, as mãos de Rasa se moveram. Ele formou selos, e um enorme tsunami de pó dourado se ergueu em direção à onda de areia que se aproximava. Tanto a onda de areia quanto a onda de pó de ouro se chocaram e então congelaram, permanecendo no mesmo lugar. Acima do campo de batalha, Gaara estava em uma plataforma de areia. Ao ver isso, ele não ficou surpreso. Ele se lembrou das memórias confusas de seus ataques, que seu pai já havia usado essa mesma técnica para deter a areia de Shukaku antes. Como o pó de ouro era muito mais pesado que a areia comum, quando Rasa o misturava a areia de Shukaku, até o próprio Shukaku tinha dificuldade para controlá-lo. Ao mesmo tempo, em outro lugar no céu, no que pairava, uma luz branca aterrorizante se ia unindo em suas mãos. Era sua técnica de liberação de poeira, desapego do mundo primitivo. O segundo Tsuchikage também notou Noki e não pôde deixar de suspirar. Você realmente viveu uma vida longa, Noki. É graças à liberação de poeira? Enquanto ele falava, uma luz branca apareceu entre as palmas das mãos do segundo Tsuchikage. Liberação de pó. Técnica de desapego do mundo primitivo. No momento seguinte, 2 feixes de luz branca surgiram um em direção ao outro, um de Noki, outro do segundo Tsuchikage. Embora usassem a mesma técnica, os formatos eram diferentes. O do segundo Tsuchikage era um feixe de luz branca, enquanto o de Noki tinha a forma de um cone. Quando os 2 ataques de liberação de poeira colidiram, uma tremenda explosão ocorreu, abrindo uma cratera gigante no chão, eliminando as ondas de areia e o pó de ouro que a cobriam momentos antes. A liberação de poeira do segundo Tsuchikage. Seu poder é realmente tão aterrorizante quanto sempre, murmurou Noki com admiração. Enquanto isso, Natsuru falou, se for esse o caso, seria um pouco rude se eu não testasse minha habilidade também. Olhando para o terceiro Raikage e o segundo Mizukage, que ainda não haviam se movido e estavam juntos, Natsuru lentamente reuniu uma luz branca em sua mão. Num piscar de olhos, a luz se transformou em uma forma giratória semelhante a uma shuriken. Arte sábia, liberação de vento, Rasen Shuriken. Natsuru soltou gentilmente o Rasen Shuriken, deixando-o cair lentamente como se fosse levado pela brisa. Isto é, o terceiro Raikage e o segundo Mizukage não sabiam o que era um Rasen Shuriken, mas o grito agudo que ele emitia e o enorme chakra que ele irradiava os deixaram instantaneamente alertas e cautelosos. No momento seguinte, o corpo do terceiro Raikage explodiu em raios ferozes, seus cabelos ficaram completamente arrepiados. A forma mais forte do modo de chakra de liberação de relâmpagos, a armadura de relâmpago suprema. Então, o terceiro Raikage parou de se mover completamente, aparentemente se preparando para enfrentar o Rasen Shuriken de frente. Ao ver isso, o olho de Natsuru tremeu levemente. Embora o Rasen Shuriken não fosse tão eficaz contra corpos do Edo Tensei, seu poder destrutivo não era algo a ser subestimado. O Rasen Shuriken pousou no terceiro Raikage, e instantaneamente, uma explosão ocorreu, não menos violenta do que o choque de liberação de poeira entre os 2 Tsuchikage anteriormente. Quando a fumaça se dissipou, Natsuru olhou para o terceiro Raikage. Embora o terceiro Raikage não estivesse completamente ileso, seu dano foi mínimo, e graças à regeneração do Edo Tensei, ele se recuperaria rapidamente. Natsuru mergulhou em pensamentos profundos. Como esperado do terceiro Raikage. Ouvi histórias de que seu corpo era o mais forte, e agora, vendo isso em primeira mão, é verdade. Natsuru estalou a língua surpreso. Não precisa me bajular, garoto, disse o terceiro Raikage. Se eu não estivesse neste corpo Edo Tensei, provavelmente teria morrido por causa daquele jutsu agora mesmo. Era uma técnica de liberação de vento incrivelmente poderosa. Ele suspirou um pouco, na verdade, ele esperava ser selado por tal técnica, mas parecia que não havia conseguido. Cara, você é um garoto estranho. E o corpo daquele cara também é estranho, resmungou o segundo Mizukage de uma distância segura, tendo recuado há muito tempo para bem longe do alcance. A propósito, quem exatamente é você? Perguntou o terceiro Raikage, olhando para Natsuru.
Perto dali, Hasa ainda conversava com Gaara, e o segundo Tsuchikage estava travando uma batalha com Noki. O terceiro Raikage estava um pouco arrependido de não ter encontrado o quarto Raikage, mas mesmo assim ele encontrou um oponente interessante. O sexto Hokage, Natsuru respondeu abertamente. Hokage, hein? Pena que você não é um de nós da Vila das Nuvens, suspirou o terceiro Raikage. Como as bandanas de todos não exibiam mais as insígnias originais da vila, ele ainda tinha um pouco de esperança, mas infelizmente... Ei, Raikage, interrompeu o segundo Mizukage, olha só o tom de pele dele. Obviamente, ele não é da Terra do Relâmpago. Na verdade, ele se parece mais com um de nós, os ninjas da névoa. Calha a boca, velho de barba por fazer, bufou friamente o terceiro Raikage. Imediatamente as veias saltaram na testa do segundo Mizukage por ser chamado assim. Apontando para o terceiro Raikage, ele se virou para Natsuru e disse, Ei, Hokage, apresse-se e lide com esse cara. Juro que não vou atrapalhar. Haha, não precisa se apressar, disse Natsuru com um sorriso, lentamente se movendo para uma posição diferente, separando-se de Gaara e Noki. HM? Hokage, parece que você pretende enfrentar nós dois sozinho? O segundo Mizukage franziu a testa. É isso mesmo, respondeu Natsuru sem hesitar. HMPH, Hokage ou não, você está sendo muito arrogante, bufou o terceiro Raikage. Eu aconselho a enfrentar um de nós e deixar suas forças aliadas deterem o outro. É um bom plano, Natsuru sorriu para eles, mas eu recuso. Enquanto ele dizia isso, um raio aterrorizante irrompeu de seu corpo. Seu pirralho tolo. O terceiro Raikage rugiu furiosamente. Você tem uma liberação de vento tão poderosa e ainda ousa lutar comigo usando a liberação de relâmpago? Então, disse Natsuru, você não vai me mostrar, em primeira mão, o verdadeiro poder da liberação de relâmpagos do terceiro Raikage? A razão pela qual ele tomou a iniciativa de atacar foi justamente por isso, desde que seu corpo principal avançou para um novo nível. Um novo caminho se abriu diante dele. Se ele conseguiu ter sucesso aqui então, um brilho ardente surgiu nos olhos de Natsuru. O sonho de alcançar o Kekemra não seria mais impossível. Seu pirralho. O terceiro Raikage ficou furioso com a teimosia de Natsuru. Originalmente, ele queria ajudar revelando suas próprias fraquezas, tornando mais fácil para Natsuru selá-lo. Mas agora ele mostraria a esse garoto exatamente o que acontece com aqueles que não ouvem bons conselhos. Capítulo 342, Natsuru vs. o terceiro Raikage. No campo de batalha da Quarta Grande Guerra Ninja, em um vasto deserto onde não havia vegetação e apenas solo amarelo infinito e pilares de pedra se erguendo do chão, 3 grandes campos de batalha foram formados. A primeira foi a batalha entre o quinto Kazekage, Gaara, e o quarto Kazekage, Hasa. Neste campo de batalha, imensas ondas de areia se chocaram contra tsunamis igualmente poderosos de pó de ouro. A cena era grandiosa e avassaladora, mas, no geral, Gaara claramente levava a melhor. O segundo campo de batalha contou com o terceiro Tsuchikage Noki contra o segundo Tsuchikage Mu. A luta se afastou do exército principal, bombardeando-se continuamente com técnicas de limitação de linhagem. O confronto foi igualmente feroz e, por enquanto, era difícil dizer quem estava em vantagem. Se compararmos apenas a maestria, a liberação de poeira de Noki era superior, mas sua idade avançada o deixava em desvantagem contra o corpo jovem de Mu, restaurado pelo Edo Tensei. Embora Mu não pudesse exercer toda a sua força devido às limitações do Edo Tensei, comparado ao idoso Noki, ele ainda estava em melhor condição. O terceiro e último campo de batalha foi naturalmente onde Natsuru, o sexto Hokage, enfrentou o terceiro Raikage e o segundo Mizukage, Genjetsu Suzuki. Naquele momento, 2 figuras cobertas por raios colidiam em velocidades quase imperceptíveis a olho nu. Em termos de puro espetáculo visual, este era o campo de batalha menos impressionante, mas ninguém ousava subestimá-lo. A velocidade por si só deixou claro que esta não era uma luta na qual qualquer ninja comum poderia interferir. Isso também incluiu o segundo Mizukage, Genjetsu Suzuki. Seus olhos sem sobrancelhas continuavam rastreando Natsuru e o terceiro Raikage, mas assim que ele os mirava, eles desapareciam e reapareciam em outro lugar, tornando impossível encontrar uma oportunidade de ajudar. Além disso, ele não estava muito ansioso para se unir contra alguém de qualquer maneira. Ele era meramente obrigado a procurar uma chance de atacar devido às ordens do Edo Tensei. Esse é definitivamente o meu velho, murmurou Temari, observando o campo de batalha da linha de frente das forças aliadas Shinobi. Capitã Temari, o que devemos fazer agora? Perguntou o ninja próximo. Normalmente, eles seguiriam as ordens de Gaara, mas agora que Gaara estava muito ocupado, eles naturalmente se voltaram para Temari. Bem, já que nossos Kage não pediram que intervissemos, devemos apenas observar por enquanto. Disse Temari depois de olhar para Shikamaru e receber um aceno de confirmação dele. Vamos acreditar nos nossos Kage, eles definitivamente vencerão, acrescentou Shikamaru, olhando para Natsuru. Mesmo que Natsuru estivesse enfrentando 2 Kage sozinho, Shikamaru ainda sentia que a vantagem estava do lado de Natsuru. Ao ouvir isso, os ninjas ao redor ficaram em silêncio. Se os comandantes em exercício já tivessem tomado sua decisão, eles a seguiriam. Ninguém queria arriscar suas vidas desnecessariamente, eles só pediram porque temiam que a hesitação pudesse fazer com que seus Kage perdessem, levando a um desastre ainda maior. Nesse momento, Natsuru e o terceiro Raikage finalmente pararam, ficando um de frente para o outro. Nada mal, garoto, disse o terceiro Raikage.
Sua liberação de relâmpagos é impressionante, você consegue lutar igualmente contra minha armadura de relâmpagos mais forte. Embora ele só tivesse usado o Hellstab Fourfinger Spear antes, isso ainda não foi pouca coisa, considerando sua durabilidade física. Inicialmente, ao ver os relâmpagos piscando ao redor do corpo de Natsuru, o terceiro Raikage presumiu que Natsuru havia roubado o modo de chakra de liberação de relâmpagos da Vila das Nuvens, o que o enfureceu ainda mais e o levou a ir com tudo. Mas depois da troca de golpes, ele percebeu que a natureza da técnica de Natsuru era fundamentalmente diferente do modo chakra relâmpago. Então, essa era uma técnica de relâmpago desenvolvida por Konoha, uma que poderia rivalizar com o modo de chakra relâmpago? Ao mesmo tempo, Natsuru também estava maravilhado. O terceiro Raikage realmente havia polido seu corpo até o limite absoluto. Se eles estivessem apenas comparando durabilidade bruta, mesmo alguém como Might Guy poderia não se igualar ao terceiro Raikage. Claro, isso se referia apenas à resistência física. Em termos de taijutsu puro, Might Guy era superior. Mas o terceiro Raikage era incrivelmente forte de uma forma simples e direta. A combinação perfeita de defesa invencível com sua armadura de relâmpagos e ataque imparável com sua facada infernal. Natsuru, por outro lado, estava em desvantagem. Ele era apenas um clone das sombras. Ele não conseguia utilizar totalmente sua força física, confiando em técnicas de ninjutsu. Honestamente, ele achou que já era surpreendente conseguir enfrentar o terceiro Raikage fisicamente usando apenas sua versão da armadura relâmpago. Realmente merecedor do título de terceiro Raikage. E o modo de chakra de liberação de relâmpagos de Cloud é digno dessa fama, elogiou Natsuru com o olhar ficando sério. HMPH. Você também está se gabando, garoto? O terceiro Raikage bufou, mas também sorriu. Mesmo que ele estivesse irritado pela teimosia anterior de Natsuru, ele tinha gostado muito dessa luta. Nem mesmo quando estava vivo ele havia vivenciado uma batalha tão emocionante. Mas daqui em diante, não serão mais apenas pequenos truques, disse o terceiro Raikage, abaixando seus dedos estendidos de 4 para 3. Hellstab, lança de 3 dedos. É mesmo? Mas usar só 3 dedos parece que você ainda está me subestimando, riu Natsuru. Estalando os dedos, Natsuru escureceu o céu. De repente nuvens negras surgiram. Dentro das nuvens, relâmpagos surgiram violentamente e em um instante, inúmeros raios caíram, atingindo a terra e o próprio Natsuru. Isto é, o terceiro Raikage nunca tinha visto tal técnica, ele ficou atordoado. Momentos depois, o terceiro Raikage viu o que havia acontecido. O corpo de Natsuru estava agora envolto em raios naturais, tão densos que brilhavam de um branco ofuscante. O mundo inteiro estava cheio do crepitar e do rugido dos relâmpagos. Isso é realmente algo que um humano pode controlar? Murmurou o terceiro Raikage. As distantes forças aliadas Shinobi estavam pensando a mesma coisa. Vamos continuar, terceiro Raikage, disse a voz de Natsuru, envolta em trovão. Graças ao seu controle sobre a energia natural, Natsuru podia usar raios verdadeiros sem precisar usar Kirin, mesmo em combate comum. Ele podia invocar o poder dos céus. HMPH, sexto Hokage. Admito que o subestimei, disse o terceiro Raikage, dirigindo-se agora a Natsuru adequadamente, em sinal de seu total reconhecimento. Então, o terceiro Raikage baixou seus dedos de 3, para apenas 1. Hellstab, lança de um dedo. Natsuru observava calmamente. Ele entendia que aquele seria o confronto final. Ele sorriu, ansioso para testar a verdadeira extensão de sua atual liberação de relâmpago. Os relâmpagos ao redor de sua mão ficaram ainda mais intensos, acompanhados por um shiuriar estridente, parecido com o de um pássaro. Sei de arte, lançamento relâmpago, Chidori. O terceiro Raikage também sentiu a intenção de Natsuru e sorriu. Os dois se lançaram um contra o outro. Apesar da distância que os separava, num piscar de olhos, eles colidiram. O terceiro Raikage lançou seu único dedo para frente, a lança suprema. Natsuru contra-atacou com seu Chidori imbuído de raios. O choque entre Hellstab, One Finger Spear e Chidori não foi tão impressionante visualmente quanto o ninjutsu em grande escala. Mas no momento em que colidiram, uma onda de choque invisível destruiu o chão sob seus pés. Então veio uma explosão ofuscante de luz branca. A terra já rachada foi explodida e transformou-se em uma enorme cratera. Algum tempo depois, quando a explosão passou, Natsuru foi revelado. Com o braço nu, a manga completamente destruída no choque. Comparado às suas roupas rasgadas, o terceiro Raikage sofreu muito mais. Metade de seu corpo estava despedaçado, agora se regenerando lentamente graças ao Edo Tensei. O vencedor do duelo era claro. Uma facada infernal incrível. Você realmente merece ser chamado de Raikage mais forte, disse Natsuru, olhando para o terceiro Raikage caído. Ei, parece que o futuro pertence aos jovens afinal. Ser tão forte na sua idade. Sexto Hokage. Natsuru, certo? Perguntou o terceiro Raikage com um sorriso. É isso mesmo, Natsuru assentiu. Ótimo. Vou me lembrar de você. Agora reivindique sua vitória e me cele, disse o terceiro Raikage. Claro, Natsuru assentiu novamente, selando rapidamente o terceiro Raikage em um pano. Nesse momento, parado na cratera, ele olhou para cima. Havia uma figura enorme pairando acima, preenchendo completamente o buraco. Suas vestes combinavam com as do segundo Mizukage, Genjutsu Suzuki, mas ficava claro à primeira vista que esse gigante era feito inteiramente de chakra. Foi uma bomba. Não era outra senão a técnica característica do segundo Mizukage. Liberação de água de classificação S, tirania perigosa e fumegante.
Depois de observar a batalha por tanto tempo, o segundo Mizukage finalmente encontrou a oportunidade perfeita. Ele completou a preparação para Styamine Danger Tyranny durante a enorme explosão causada pelo confronto entre o terceiro Raikage e Natsuru. Natsuru olhou para o enorme clone do Styamine Danger Tyranny pairando acima. Sua forma inchada era um sinal claro. Uma vez que explodisse, destruiria toda a área. Se o verdadeiro corpo de Natsuru estivesse presente, talvez ele pudesse ter resistido, mas como um clone das sombras espirituais, enfrentar esse tipo de explosão o dissiparia à força. No entanto, ele não demonstrou nenhum sinal de preocupação. Essa era a vantagem da disparidade de informações. O segundo Mizukage não conhecia as verdadeiras capacidades de Natsuru. Se fosse um ninja daquela época, nunca teria tentado tal técnica contra Natsuru, porque seria simplesmente um desperdício. Styamine Danger Tyranny, não importa o quão poderoso, consumia uma quantidade enorme de chakra. E seria tolice usar tal movimento contra alguém capaz de usar o Flying Thunder God. Claro, sendo Edo Tensei, o segundo Mizukage não precisava se preocupar com exaustão de chakra. No momento seguinte, a forma gigante começou a explodir, inundando toda a cratera com vapor e violentas rajadas de água. Acabou assim mesmo? O segundo Mizukage franziu a testa enquanto olhava para a névoa que preenchia a cratera, murmurando infeliz. Ei, qual é? Você selou o terceiro Raikage, então se esforce um pouco mais e me sele também. Eu realmente não quero continuar sendo controlado por aquele maldito Orochimaru. Não se preocupe. Você é o próximo, veio a voz de Natsuru de uma direção diferente. Mais cedo, ele havia espalhado sua kunai do deus voador do trovão por todo o campo de batalha. Todas as divisões as tinham. Temari e Shikamaru, observando da linha de frente, notaram o corpo selado do terceiro Raikage, envolto em pano branco, cair do céu, obviamente atirado por Natsuru. Parece que nosso trabalho é apenas manter essa coisa segura e impedir que o inimigo quebre o selo, disse Shikamaru calmamente. Parece que sim, Temari concordou, mas depois de pensar um pouco, ela se levantou. Ei, o que você está fazendo? Shikamaru perguntou. Para ele, todas as 3 batalhas pareciam estar a seu favor, então Temari não precisava se mover. Tenho algumas coisas que quero dizer àquele meu velho teimoso, respondeu Temari. Entendo. Shikamaru olhou para Gaara e Rasa, que claramente estavam conversando no meio da batalha, e assentiu em compreensão. Enquanto isso, Natsuru olhou ao redor para o granizo que começava a cair do céu. Ele entendeu rapidamente que o granizo estava sendo usado para resfriar e solidificar o vapor deixado pela explosão da Styamine Danger Tyranny, permitindo que o segundo Mizukage reformasse seu clone mais uma vez. Em outras palavras, enquanto o segundo Mizukage tivesse chakra suficiente, a Styamine Danger Tyranny poderia explodir infinitamente, reformando-se constantemente após cada explosão. Que técnica impressionante! Natsuru elogiou genuinamente. Ninjutsu espaço-tempo, hein? O segundo Mizukage estreitou os olhos sem sobrancelhas. Sob tais condições, uma técnica de cintilação corporal normal não conseguiria contornar obstáculos para escapar, somente o ninjutsu espaço-temporal conseguiria. Este é o deus voador do trovão, criado pelo segundo Hokage, respondeu Natsuru. O jutsu daquele cara, hein? Que pena. Nunca tive a chance de lutar com ele, refletiu o segundo Mizukage, coçando a barba. Então ele olhou pensativo para Natsuru e perguntou, então, você nem estava dando tudo de si quando lutou contra o terceiro Raikage? Não exatamente, respondeu Natsuru. Pelo menos em termos de técnicas de liberação de relâmpagos, esse é o jutsu mais forte que eu tenho atualmente. Claro, isso não incluía seu corpo verdadeiro, todos os jutsus de seu clone eram mais fracos até certo ponto. Entendo. Então, você usou a liberação de relâmpago contra o terceiro Raikage. Está planejando usar a liberação de água contra mim? Perguntou o segundo Mizukage. Esse é o meu plano. Embora eu não seja tão proficiente com liberação de água quanto com vento e relâmpago, admitiu Natsuru. É mesmo? Bem, dê o seu melhor. Se você conseguiu derrotar o terceiro Raikage com a liberação de relâmpago, não duvido que possa me derrotar com a liberação de água, riu o segundo Mizukage. Então ele rapidamente fez sinais com as mãos e pressionou as mãos no chão. Jutsu de invocação. Um molusco gigante apareceu ao lado dele, era sua besta invocada, o molusco gigante. Ao usar o molusco gigante, o segundo Mizukage pode ocultar sua verdadeira posição e lançar continuamente ataques de tirania perigosa e fumegante. Mesmo que o inimigo possuísse ninjutsu espaço-temporal, não conseguiria se esquivar para sempre. E se Natsuru pudesse, o clone ainda não seria capaz de teletransportar todas as forças aliadas Shinobi para fora do perigo de uma só vez. Não importava o quão forte Natsuru fosse individualmente, havia um limite. Escondido dentro da miragem criada pelo molusco gigante, o segundo Mizukage sorriu, ansioso para ver como o sexto Hokage lidaria com isso. Se ele estivesse vivo, suas reservas de chakra teriam se esgotado rapidamente usando essa tática. Mas como um Edo Tensei, com chakra efetivamente infinito, essa falha não existia mais. Originalmente, se eu estivesse lutando contra as forças aliadas, eu teria revelado minha fraqueza a eles. Mas já que você planeja me derrotar com a liberação de água, talvez não precise que eu lhe diga isso, disse o segundo Mizukage, olhando para Natsuru. Capítulo 343, Natsuru versus o segundo Mizukage, o primeiro vislumbre da lâmina dimensional. Natsuru, é claro, não tinha intenção de pedir ao segundo Mizukage para pegar leve com ele, embora ele realmente não fosse muito proficiente em liberação de água.
Nesse momento, o olhar de Natsuru passou pelo clone da tirania do perigo fumegante, que estava prestes a se reformar sob o granizo frio, e então se voltou para o segundo Mizukage em pé sobre o molusco gigante, a besta invocada por Genjetsu. Ele sabia muito bem que o molusco e o segundo Mizukage que ele via eram apenas miragens. Mas tentar localizar suas posições reais apenas através da liberação de água ainda era um incômodo. Entretanto, se ele usasse a detecção de energia natural, enquanto o segundo Mizukage tivesse chakra fluindo dentro dele, ele não seria capaz de se esconder, mesmo atrás de uma miragem. Além disso, ele também poderia localizá-los facilmente usando vento, relâmpago ou liberação de terra. Afinal, mesmo com a ilusão da miragem, a massa do molusco gigante não podia ser escondida. Ao sentir o fluxo de ar, Natsuru conseguiu, com precisão, localizar sua localização. Com a liberação de relâmpago, uma técnica simples como liberação de relâmpago, assassinato eletromagnético apesar de seu baixo poder, pode se espalhar pelo chão e detectar facilmente tais inimigos. Quanto à liberação de terra, seria ainda mais simples. Enquanto o inimigo permanecesse no chão, localizá-lo não seria difícil. Enquanto Natsuru considerava suas opções, Astiamin Danger Tirani já havia terminado de se reformar e estava avançando em sua direção, com seu corpo se expandindo rapidamente conforme se movia. Natsuru notou que foi mais rápido do que ele esperava, mas não importou. Assim que a tirania do perigo fumegante estava prestes a atingi-lo, ele saltou no ar, fazendo sinais com as mãos. Liberação de água. Ótima técnica de cachoeira. No instante foi como se uma enchente violenta ou um rio transbordado descesse dos céus, uma massa de água imparável que não deixava espaço para fuga. TCAH, esse é realmente o poder de alguém não proficiente em liberação de água? O segundo Mizukage torceu o canto da boca. Não havia nenhuma fonte de água por perto, mas Natsuru havia invocado uma torrente tão grande, e ele alegou que não era bom em liberação de água? Ainda assim, o segundo Mizukage assentiu internamente. O jutsu não apenas esfriou a tirania do perigo fumegante, mas também ameaçou varrer seu corpo real. Era um Aoi de longo alcance que nem ele conseguiu desviar facilmente. Mesmo que o uso da tirania perigo ativa o tenha enfraquecido, isso não significa que ele não possa lutar. O segundo Mizukage formou com a mão o formato de uma arma, condensando uma enorme quantidade de chakra na ponta do dedo. Liberação de água. Técnica de pistola de água barragem. Da ponta do seu dedo, balas de água irromperam como tiros, atravessando a cachoeira e disparando em direção a Natsuru. Mas Natsuru estava prestando muita atenção aos movimentos do segundo Mizukage. Ver as balas de água lhe deu a confirmação de que precisava. Ele havia encontrado seu alvo. Na verdade, mesmo que o segundo Mizukage não tivesse atacado, ele poderia tê-lo encontrado logo. O resíduo de água deixado pela técnica da grande cachoeira revelaria sua posição. Agora, ele simplesmente o havia encontrado um pouco antes. Liberação de água, muro de formação de água. Natsuru rapidamente fez alguns sinais de mão, e a água no chão subiu, criando uma barreira que bloqueou todos os projéteis de água. Naquele momento, a Astiamin Danger Tirani avançou, parecendo pronta para explodir. Mas Natsuru, pisando levemente no topo da parede de formação de água, impulsionou-se mais alto no céu e terminou outro conjunto de selos de mão. Liberação de água, onda cortante. Ao atingir uma altura adequada, ele girou e um raio de água de alta pressão foi disparado, cortando com precisão a tirania fumegante e perigosa abaixo. Bom, a tirania perigo fumegante, cortada ao meio, explodiu violentamente. Felizmente, Natsuru havia subido alto o suficiente para não ser atingido pela explosão. Entretanto, a explosão destruiu sua parede de formação de água e sem ela como apoio, ele começou a cair. Mas ele não entrou em pânico. Enquanto despencava, calmamente pressionou uma das mãos contra o vapor que subia da explosão. Liberação de água. Técnica da prisão aquática. Em um instante, uma enorme esfera de água se formou, selando o vapor d'água e bloqueando a capacidade do segundo Mizukage de manipulá-lo. Embora não fosse um selo perfeito, agora seria muito mais difícil para o segundo Mizukage reconstituir sua tirania do perigo fumegante. Além disso, como o alvo era apenas vapor e não um ser vivo, Natsuru não precisava manter um fluxo contínuo de chakra. Mesmo um traço persistente era suficiente para prendê-lo. Enquanto isso, Natsuru continuou caindo, e algumas balas de água foram disparadas em sua direção. Mas do chão, uma coluna de água parecida com uma fonte irrompeu para cima, e Natsuru pousou graciosamente sobre ela, ficando bem alto quando as balas de água erraram mais uma vez. Você ainda diz que não é bom em liberação de água? O segundo Mizukage não conseguiu conter o grito de frustração. Natsuru olhou para ele, depois para o vapor capturado acima. De fato, com a tirania do perigo fumegante neutralizada, as coisas estavam muito mais fáceis agora. Se ele tivesse liberação de gelo, ele poderia ter congelado o vapor permanentemente, tornando impossível explodir novamente. Mas desenvolver uma Kekkei Genkai era muito trabalhoso e demorado, e ele não queria desperdiçar energia com limites de linhagem que ele raramente usaria. Em resposta à reclamação do segundo Mizukage, Natsuru disse simplesmente: comparado à minha liberação de vento e relâmpago, minha liberação de água realmente não é tão forte. Natsuru não estava mentindo, ele conseguia usar quase todas as técnicas básicas de liberação de água, mas não as dominava. Por exemplo, todos os jutsus de liberação de água que ele havia usado ainda exigiam selos de mão.
Se fosse liberação de vento, até mesmo uma técnica como onda de vácuo poderia ser lançada com apenas um movimento casual de mão, cortando múltiplas lâminas de vento. Seria uma grande diferença. O segundo Mizukage ficou em silêncio. Lembrando-se da liberação de relâmpago anterior de Natsuru, ele aceitou, a contragosto, que Natsuru pudesse estar dizendo a verdade. Neste momento, o segundo Mizukage apontou o dedo para a prisão de água. Normalmente, se o usuário não a mantivesse constantemente, até mesmo um único toque quebraria a técnica da prisão de água. Natsuru sabia dessa fraqueza, mas a prisão aquática já lhe dera tempo suficiente. Liberação de água, técnica da bala do dragão de água. Fazendo mais sinais de mão, Natsuru conjurou um enorme dragão de água que se enrolou ao redor dele antes de rugir e avançar em direção ao segundo Mizukage. É inútil, gritou o segundo Mizukage, confiante. O molusco de Genjetsu não serve apenas para fazer miragens, sua concha é incrivelmente resistente. Nem mesmo a onda cortante anterior de Natsuru conseguiu rompê-la, então o segundo Mizukage não estava preocupado com uma bala do dragão de água, um jutsu que ele conhecia bem. Mas Natsuru nunca teve a intenção de depender da bala do dragão de água para vencer. Os olhos do segundo Mizukage se arregalaram quando ele viu Natsuru emergir de dentro do dragão de água, usando-o como cobertura para diminuir a distância. O próprio dragão aquático continuou rugindo em direção ao molusco e quando colidiu contra ele e se dispersou, o molusco gigante permaneceu completamente ileso. Natsuru não ficou surpreso. Naquele momento, uma massa espiralada de água, parecida com uma lança de justa, formou-se no braço de Natsuru. Arte sábia, liberação de água, lâmina de água do redemoinho dura. Natsuru já havia pousado em cima do molusco gigante. A lança d'água giratória atingiu diretamente a concha do molusco. Se fosse apenas uma estocada comum, talvez não tivesse perfurado as defesas do molusco. Mas a lança girava, perfurando com uma força tremenda. A água, por sua própria natureza, poderia facilmente manter uma forma espiral, tornando-a perfeita para isso. Por fim, sob a perfuração implacável da Hard Whirlpool Water Blade, um buraco foi aberto na concha do molusco. De lá, a lança d'água perfurou mais fundo, espalhando-se rapidamente em uma tromba d'água em espiral dentro do molusco. No momento seguinte, o molusco gigante se dissolveu em uma nuvem de fumaça branca e sua invocação foi cancelada à força. Natsuru avistou a figura do segundo Mizukage abaixo, ofegante. Os efeitos colaterais do uso da tirania do perigo vaporizante eram severos. Embora pudesse explodir e se reformar infinitamente, a técnica ainda tinha seus limites. O segundo Mizukage, sorrindo, olhou para Natsuru descendo dos restos do molusco gigante e disse: "Então, acabe comigo." Natsuru assentiu, estendendo a mão. Uma esfera de chakra azul água começou a se formar em sua palma. Liberação de água, Rasengan. Natsuru invocou naturalmente um Rasengan imbuído de transformação da natureza aquática. Era uma técnica que ele nunca havia usado antes. Em seu nível atual, não havia necessidade de treinamento extensivo, ele poderia dominá-la facilmente. Originalmente, ele pretendia usar a técnica da prisão de água, prendendo seu oponente e então liberando um Rasengan dentro dele, forçando a vítima a entrar no espaço caótico e opressor do jutsu. No entanto, como o segundo Mizukage já havia cedido, não havia necessidade de ser tão cruel. Um Rasengan regular aprimorado pela liberação de água seria suficiente para encerrar a luta. Logo, Natsuru pressionou o Rasengan de liberação de água contra o segundo Mizukage. Em um instante, o segundo Mizukage foi estilhaçado em inúmeros fragmentos, e Natsuru rapidamente completou o selamento. Ele jogou o corpo selado em direção ao grupo de Shikamaru. Naquele momento, Natsuru voltou seu olhar para os outros dois campos de batalha. A luta entre Gaara e Rasa já havia terminado, e Rasa havia sido selado com sucesso dentro de uma pirâmide de areia. Ao redor da pirâmide havia fórmulas de selamento com o kanji para selo brilhando no centro, uma técnica de selamento especial exclusiva de Gaara. Agora, restava apenas a batalha entre Noki e o segundo Tsuchikage. Sem hesitar, Natsuru desapareceu do seu lugar. Verdadeiramente assustador esse Natsuru, Shikamaru murmurou, olhando para os dois corpos selados próximos. O nível de poder que Natsuru demonstrava era simplesmente monstruoso. E Shikamaru percebeu outra coisa, as técnicas que Natsuru usará nem pareciam ser suas especialidades. Antes daquele dia, Shikamaru nunca ouvira usar técnicas de liberação de água. Aliás, todas as informações indicavam que ele era especialista em liberação de vento e relâmpago. Após esta batalha, os registros sobre ele no mundo ninja certamente precisariam ser atualizados. E aí, precisa de ajuda, Tsuchikage? Natsuru cumprimentou Noki quando ele chegou. HM? Senhor Okage, o senhor já terminou? Noki arregalou os olhos, afinal, Natsuru havia enfrentado o terceiro Raikage e o segundo Mizukage. Outros podem não saber, mas Noki estava muito familiarizado com seu poder. O terceiro Raikage certa vez exauriu um exército inteiro de ninjas de Vagakuri antes de cair. Mesmo desconsiderando o terceiro Raikage, a força do segundo Mizukage não era menos formidável, Noki sabia em primeira mão. Já que o segundo Mizukage e o segundo Tsuchikage já haviam perecido em destruição mútua. Naturalmente Natsuru assentiu. Verdadeiramente impressionante. A próxima geração nos superou. Noki suspirou repetidamente antes de finalmente concordar. Então, por favor, me empreste sua força, Lord Okage. Natsuru concordou e voltou sua atenção para o segundo Tsuchikage. Desta vez, ele não planejava usar a liberação de terra.
Como o segundo Tsuchikage também não dependia muito da liberação de terra, sua especialidade era a liberação de poeira e sem uma Kekeita, ele não poderia competir diretamente com a liberação de poeira. Além disso, Natsuru estava curioso para experimentar o verdadeiro poder da liberação de poeira em primeira mão. O segundo Tsuchikage também notou a chegada de Natsuru e demonstrou uma ponta de surpresa. Como um ninja sensorial, ele pôde sentir que as assinaturas de chakra do terceiro Raikage e do segundo Mizukage haviam desaparecido uma após a outra. Só isso já era prova de que Natsuru os havia selado com sucesso. O segundo Mizukage era seu antigo rival, e o segundo Tsuchikage sabia muito bem o quão poderoso ele era. Portanto, o fato de Natsuru ter derrotado ambos os oponentes tão rapidamente era aterrorizante. Ainda assim, o segundo Tsuchikage não vacilou entre suas palmas, formou-se um cubo branco com uma esfera brilhante e reluzente em seu centro. Liberação de pó. Técnica de desapego do mundo primitivo. Desde o começo, ele decidiu testar a força de Natsuru com a liberação de poeira, o que era perfeito para Natsuru. Naquele momento, uma estranha e invisível onda de chakra surgiu da mão de Natsuru. O espaço ao redor de sua palma começou a se distorcer e torcer. Até mesmo Noki, apenas observando de lado, sentiu sua visão sendo puxada em sua direção, forçando-o a desviar o olhar. Seu coração estava cheio de choque. Que tipo de ninjutsu é esse? Nunca vi nem ouvi falar de nada parecido. Natsuru balançou o braço casualmente e naquele instante, o próprio espaço foi cortado como se por uma lâmina. Ao mesmo tempo, a técnica de liberação de poeira e até mesmo o corpo do segundo Tsuchikage foram cortados em pedaços. Ninjutsu espaço-tempo, lâmina dimensional. Natsuru assentiu para si mesmo. Como ele esperava. Não importava a defesa, não importava o poder da técnica, diante do corte espacial absoluto da lâmina dimensional, todos eram tigres de papel. Nem mesmo a liberação de poeira, famosa por seu poder aterrorizante, conseguiu impedir o avanço da lâmina dimensional. Capítulo 344. O retorno das lendas de Konoha no Edo Tensei. Como isso pode ser? O corpo do segundo Tsuchikage, embora já cortado, permaneceu grudado sem se partir completamente. O segundo Tsuchikage ficou confuso. Claramente, ele havia ativado sua liberação de poeira primeiro. Então por que em apenas um instante, sua liberação de poeira foi cortada, e seu corpo também? Além disso, sua visão através dos olhos ainda conectados estava estranhamente distorcida. Era como se uma vidraça transparente tivesse surgido onde as duas metades se encontravam, alterando a aparência de tudo o que ele via do outro lado. Era como se todo o espaço tivesse sido cortado. Então este é o sexto Hokage, que derrotou o segundo Mizukage e o terceiro Raikage. O segundo Tsuchikage não duvidou mais de nada. Em vez disso, perguntou-se, como aqueles dois duraram tanto? Diante dessa técnica, eles certamente teriam morrido instantaneamente também. Com essa confusão, o segundo Tsuchikage caiu do céu, colidindo com o chão e levantando uma nuvem de poeira. Isto é, Noki também olhou para seu mestre. O cadáver, ressuscitado pelo Edo Tensei, parecia querer se unir novamente, mas não importava o quanto as duas metades tentassem se unir, não conseguiam se reconectar completamente, como se alguma força invisível estivesse impedindo. Natsuru não ficou nem um pouco surpreso. Normalmente, cortes tão precisos representavam pouca ameaça ao corpo de um Edo Tensei, já que ele se curava rapidamente. No entanto, o segundo Tsuchikage não conseguiu se regenerar porque a lâmina dimensional deixou distorções espaciais nas bordas do ferimento. E a energia espaço-temporal remanescente na superfície do corte impediu que as metades se fundissem. Somente quando a energia espaço-temporal de Natsuru se dissipasse o corpo poderia se curar completamente. Mas isso levaria tempo suficiente para selá-lo dezenas de vezes. Natsuru caminhou até o segundo Tsuchikage e o selou. Pouco antes do selamento ser concluído, o segundo Tsuchikage tentou dizer, cuidado, mas ele foi completamente selado antes que pudesse terminar. Finalmente, acabou, suspirou Noki, aterrissando no chão enquanto apoiava a parte inferior das costas dolorida. Acabou? Ainda não, disse Natsuru. Noki pareceu confuso. De repente, um raio brilhou ao redor do corpo de Natsuru e no instante seguinte, um tiro de canhão de eletrodomésticos foi disparado em uma determinada direção. Estrondo. A explosão veio de uma pilha de pedras. Como esperado do sexto Hokage, realmente impressionante, disse uma voz, e do chão supostamente vazio, o segundo Tsuchikage apareceu. Isso é, o corpo dividido do mestre. Quando ele, Noki olhou com os olhos arregalados para a cena, depois para o cadáver selado, e novamente para o segundo Tsuchikage em pé. Noki, você é muito ingênuo. Como meu aluno, você nem percebeu que aquele era meu clone, provocou o segundo Tsuchikage. TCH. Noki torceu o nariz, frustrado. Afinal, fazia tanto tempo que ninguém dominava aquela técnica de divisão que ele nem sequer havia pensado nisso. Estou curioso, como você me viu, sexto Hokage? Perguntou o segundo Tsuchikage a Natsuru. Eu não sabia que técnica você usava, respondeu Natsuru calmamente. Mas no momento em que me viu, você já se dividiu e escondeu uma parte de si. Inicialmente pensei que fosse apenas um clone comum. Acontece que era um jutsu bem interessante. E como eu te detectei? É simples, eu também sou um ninja sensorial. Afinal, era um sensor. O segundo Tsuchikage assentiu. Era como ele supôs. Embora acreditasse que sua ocultação não fosse algo que qualquer sensor aleatório pudesse detectar, estava claro que Natsuru não era um sensor comum. Afinal, que tipo de sensor comum poderia desencadear esse jutsu aterrorizante?
Então o sexto Hokage vai em frente e me cele. De repente, no meio da frase, os olhos do segundo Tsuchikage se arregalaram, seu corpo ficou mole e a luz desapareceu de suas pupilas. Natsuru estreitou os olhos ao ver aquilo. Orochimaru, ele disse. Hehe, sou eu. Como esperado do Natsuru, disse uma voz sinistra da boca do segundo Tsuchikage. Usando a liberação de relâmpago para derrotar o terceiro Raikage. A liberação de água para derrotar o segundo Mizukage e agora derrotando o segundo Tsuchikage quase instantaneamente. Então é você mesmo, disse Natsuru, cauteloso. O controle total de Orochimaru sobre o corpo do segundo Tsuchikage só podia significar problemas. Hehehe, Natsuru-kun, preparei um presentinho para você. Espero que goste. Orochimaru, através do segundo Tsuchikage, formou selos de mão e pressionou as palmas das mãos no chão. Vários caixões emergiram da terra. Quando as pálpebras se abriram, as pupilas de Natsuru se contraíram bruscamente. Os indivíduos invocados pelo Edo Tensei eram aqueles que não haviam aparecido no cânone original. Eles eram Sakumataki, pai de Kakashi Might Dui, pai de Might Gai, Mito Uzumaki, esposa do primeiro Hokage Fugaku Uchiha, o último chefe do clã Uchiha, e Itachi Uchiha, o filho pródigo do clã Uchiha. Natsuru não ficou muito surpreso com 4 deles, mas Might Dui o pegou desprevenido. Depois de usar os 8 portões e basicamente se queimar, Dui ainda poderia ser Edo Tensei? Sério? Mas pensando melhor, fazia sentido. Orochimaru sabia coisas que Kabuto desconhecia e se lembrava de pessoas que Kabuto talvez tivesse ignorado. E o corpo de Itachi não deveria estar em posse de Sasuke. Natsuru hesitou e então se lembrou. Depois de decidir transplantar os olhos de Itachi, Sasuke deve ter dado ao corpo do irmão um enterro digno. Orochimaru deve tê-lo desenterrado secretamente mais tarde do cemitério do clã Uchiha. Natsuru agora ponderava suas opções. Será que apenas um de seus clones espirituais conseguiria lidar com 5 oponentes formidáveis de uma vez? Poderia ser muito difícil. Enquanto isso, Orochimaru riu sombriamente com o olhar fixo em Itachi. Aquele homem, Itachi, era o motivo da obsessão de Orochimaru pelo Sharingan. Que irônico que agora Itachi tenha ressuscitado através de seu próprio Edo Tensei. Enquanto Orochimaru estava perdido em pensamentos, os 5 indivíduos recém-ressuscitados abriram os olhos e ficaram momentaneamente atordoados. Logo, eles perceberam que haviam sido convocados de volta pelo Edo Tensei. Pensar que seríamos trazidos de volta dessa maneira. Sakumataki foi o primeiro a falar após trocar olhares com os outros. Orochimaru? Mito Uzumaki franziu a testa ao ver o corpo do segundo Tsuchikage falando com uma voz sinistra. Quando ela faleceu, Orochimaru ainda não havia desertado, então ela não sabia o que aconteceu depois. Sim, senhora Mito, sou eu, respondeu Orochimaru, usando a boca do segundo Tsuchikage. Entendo. Depois da minha morte, você se desviou pelo caminho errado, disse Mito severamente. Hehehe, não considero meu caminho errado de forma alguma. Contanto que leve ao destino final, qualquer caminho é aceitável, disse Orochimaru, lambendo os lábios, embora as bandagens do segundo Tsuchikage o tornassem estranho. Mito suspirou e disse, Tobirama realmente não deveria ter criado esse tipo de jutsu. Edo Tensei? Que tipo de jutsu é esse? Perguntou Might Dui inocentemente com os olhos arregalados. Sakuma olhou para ele impotente e explicou. Ele conhecia Dui, o genin eterno de Konoha. Ainda assim, se Dui foi ressuscitado de forma tão aclamada, significava que sua força finalmente havia sido reconhecida. Quão poderoso ele havia se tornado. Sakuma não sabia que Dui havia usado os 8 portões e não era famoso em outras vilas. Mas em Konoha pessoas como Orochimaru, que havia lutado muitas vezes contra os 7 espadachins ninja de Kirigakuri, conheciam bem a força de Dui. Orochimaru até visitou o campo de batalha depois, para coletar meticulosamente material suficiente para ressuscitar Might Dui. Pai, Itachi se virou para Fugaku Uchiha. Memórias da ilusão que Sasuke lançou durante a luta, onde Fugaku perdoara, voltaram à mente de Itachi. Itachi. Fugaku também na forma Edo Tensei, olhou para Itachi com olhos complicados. Parece que você também não conseguiu escapar do destino do clã Uchiha. TCH, eu não chamei todos vocês aqui para relembrar os velhos tempos, disse Orochimaru naquele momento. Ele então voltou seu olhar para Itachi e de repente, o corpo de Itachi congelou, a cor desaparecendo completamente de suas pupilas. Por que você apagou a consciência do Itachi? Perguntou Natsuru, um pouco surpreso. Embora isso o enfraqueça um pouco, ainda estamos falando de Itachi. Pelo que sei dele, mesmo em estado Edo Tensei, ele ainda pode encontrar uma maneira de se libertar. Para ter certeza absoluta, não tive escolha a não ser apagar a consciência dele, respondeu Orochimaru com um sorriso. Isso faz sentido. Nesse caso, suponho que você também tenha o corpo de Shizui? Natsuru ergueu uma sobrancelha e perguntou. Claro, mas eu ouvi falar do Koto Amatsukami, o genjutsu do Shizui, então não ouso trazê-lo de volta descuidadamente com o Edo Tensei, admitiu Orochimaru. HMPH. Como esperado, você é muito mais cauteloso que Kabuto, disse Natsuru com certa admiração. Não é de se admirar que Orochimaru tenha sido um dos sobreviventes mais tenazes do mundo de Naruto. Embora Orochimaru não entendesse muito bem por que Natsuru diria isso, ele manteve os olhos fixos nele, ansioso para ver seu verdadeiro poder. Afinal, até então, Orochimaru estava um tanto decepcionado. Tirando a técnica que cortou o segundo Tsuchikage ao meio, os outros jutsus de Natsuru pareciam bastante comuns.
Em outro campo de batalha, Orochimaru também tinha corpos do Edo Tensei em jogo, então ele viu as batalhas de Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha em primeira mão. Se isso tivesse acontecido antes, a força demonstrada por Natsuru o teria impressionado. Mas depois de testemunhar o nível de combate de Naruto e Sasuke, os padrões de Orochimaru subiram consideravelmente. Se isso fosse tudo que Natsuru tinha para mostrar, então significaria que ele havia sido superado por aqueles com Kekkei Genkai. Talvez, afinal, o Kekkei Genkai fosse necessário para a verdadeira grandeza. Deixe-me ver sua verdadeira força, Natsuru Shindakawa, declarou Orochimaru com uma risada. E você é? Mito Uzumaki se virou para Natsuru. Como claramente não conseguia argumentar com Orochimaru, decidiu perguntar a ele. Além disso, a julgar pelo comportamento de Orochimaru, ele parecia se importar bastante com esse garoto. Lady Mito, olá. Sou Natsuru, do clã Shindakawa, o sexto Hokage de Konoha, respondeu Natsuru educadamente. Sexto Hokage? Mito ficou visivelmente surpreso. Sakuma Taki e Fugaku Uchiha também deram uma olhada mais de perto em Natsuru, percebendo o quão jovem ele parecia. Embora reconhecessem Noki parado por perto e tivessem alguns palpites sobre o status de Natsuru, ouvir a confirmação ainda o surpreendeu. Pensar que o título de Hokage já passou para a sexta geração. Mito suspirou. Pareceu um pouco rápido demais. Natsuru assentiu calmamente. A maior parte da culpa, ele pensou, recaiu sobre o quarto Hokage. Minato serviu apenas por 1 ano antes de morrer. Como resultado, Konoha passou por mais um Hokage do que outras vilas. O que devemos fazer agora, Hokage-sama? Noki perguntou, com suor escorrendo pela testa. Entre as 5 figuras ressuscitadas, ele era o mais familiarizado com Sakuma Taki, o preso branco de Konoha. A reputação assustadora de Sakuma era merecida. E se os outros invocados ao seu lado fossem parecidos com ele, certamente não eram pouca coisa. De fato, sexto Hokage. Não seremos fáceis de lidar, acrescentou Mito. Já decidiu como vai enfrentar nós 5? Claro que sim. Natsuru sorriu. Lord Tsuchikage, por favor, leve a 4ª divisão e recue. Não deve haver mais nenhum exército de Zetsu branco aqui, apenas esses poucos oponentes permanecem, disse Natsuru. Mas Hokage-sama, eles, protestou Noki franzindo a testa profundamente. Eu sou de Konoha. Conheço a força deles ainda melhor do que você, disse Natsuru com firmeza. E como comandante supremo das forças aliadas Shinobi, eu garanto, não vou perder. Desde o dia em que entrei pela primeira vez no caminho de um ninja, nunca perdi. Não vou perder agora e não vou perder no futuro. Noki fez uma pausa, olhando para a figura determinada de Natsuru. Finalmente ele suspirou. Como Natsuru havia dado uma ordem direta como comandante supremo, ele não teve escolha a não ser obedecer. Então, desejo-lhe vitória, Hokage-sama, disse Noki, voando em direção ao grupo principal das forças aliadas. Orochimaru sorriu diante da cena. Era exatamente o resultado que ele esperava, então é claro que não interveio. Sexto Hokage, você está realmente planejando enfrentar nós 5 sozinho? Perguntou Mito, franzindo a testa. Claro, vocês são todos de Konoha e como sexto Hokage de Konoha, é meu dever selar todos vocês de volta, respondeu Natsuru, ainda sorrindo. Um manto cerimonial branco puro, bordado com padrões de chamas, apareceu nele. O tecido ondulava suavemente na brisa e nas costas, 5 grandes caracteres estavam escritos claramente, Sexto Hokage. Em nome do sexto Hokage. Capítulo 345. Correntes de selamento adamantinas. Em nome do sexto Hokage. Ao ouvir a voz destemida e confiante de Natsuru, mesmo diante dos 5, o grupo pareceu ver uma figura familiar do passado. Então este é o nosso sexto Hokage de Konoha? Mito Uzumaki sorriu calorosamente. Parece que Konoha encontrou um excelente sucessor. Enquanto ela falava, inúmeras correntes douradas surgiram de trás de Mito. Essa era a habilidade especial do clã Uzumaki, as correntes de selamento adamantinas. Fugaku Uchiha olhou para Natsuru à sua frente com um olhar cheio de inveja. Era a posição com a qual ele sonhara, mas jamais alcançara. No entanto, Natsuru, tão jovem, havia conquistado o que Fugaku sempre almejara. Ao ouvir as palavras de Natsuru, Fugaku suspirou baixinho. Talvez agora entendesse por que nunca poderia se tornar Hokage. Além de ser simplesmente um Uchiha, faltava-lhe a amplitude de visão e o coração necessários para esse papel. Quando Fugaku reabriu os olhos, eles revelaram uma forma especial do Sharingan. Os Tomoe em seus olhos estavam conectados, formando uma forma semelhante a uma lâmina. À primeira vista pareciam 2 shuriken vermelho sangue. Imediatamente depois, chakra negro começou a envolver seu corpo. Num piscar de olhos, um Susanoo gigante se materializou sobre o campo de batalha. Ao lado do Susanoo de Fugaku, outro Susanoo apareceu. Uma figura vermelha parecida com um corvo, pertencente a Itachi, cuja mente havia sido apagada. Voou! Não sei o que está acontecendo, mas estou animado. Might Dui rugiu, cruzando os braços. O chão sob ele tremeu. Sexto portão, portão da visão, abra. Num instante, um enorme e furioso chakra verde irrompeu de Might Dui. Todo seu corpo parecia estar permeado por uma energia vermelho-sangue. Ele abriu o sexto portão desde o início. TCH, isso vai ser um pouco problemático. Embora Natsuru não acreditasse que perderia, ver essa cena o fez resmungar baixinho. Estreitando os olhos, estranhas esferas negras começaram a flutuar de seu corpo, espalhando-se pelo campo de batalha.
A propósito, disse Orochimaru casualmente, notando os objetos distribuídos pela liberação magnética de Natsuru. Antes de começarem, quero avisar a todos, o sexto Hokage aqui domina a técnica do Deus Voador do Trovão, desenvolvida pelo segundo Hokage e aperfeiçoada pelo quarto Hokage. Instantaneamente, todos ficaram visivelmente chocados, pois todos tinham ouvido falar da técnica do Deus Voador do Trovão. Natsuru lançou um olhar furioso para Orochimaru, mas não disse nada. Em batalha, informação era crucial, mas ele não se importava muito em perder essa pequena vantagem. Sakuma Taki olhou para todos e suspirou interiormente. Talvez eu devesse fazer algo chamativo também? Mas, ele não conhecia nenhuma técnica chamativa. Em vez disso, Sakuma se concentrou em Natsuru e no instante seguinte, transformou-se num relâmpago. Sacando a espada curta de chakra que Orochimaru havia preparado para ele, com a lâmina crepitando com relâmpagos, mirou direto no coração de Natsuru. Simples, rápido, letal. Não é de se admirar que ele tenha conquistado a temível reputação de presa branca de Konoha. As pupilas de Natsuru captaram o brilho do relâmpago e do aço vindo em sua direção. Estrondo. O som de metal colidindo ecoou quando Natsuru repentinamente sacou sua lâmina de tinta e bloqueou o golpe. Sakumo foi imediatamente arremessado para longe pela força do choque. Natsuru não perdeu tempo, liberando todas as suas habilidades de uma só vez, exercendo uma força monstruosa com precisão fluida. Mas mesmo depois de derrubar Sakumo, ele não teve tempo para perseguir. O céu já estava cheio de ataques. Correntes adamantinas sem fim avançaram em sua direção como um maremoto. Simultaneamente o Iyazaka Magatama de Itachi caiu do alto, e o Susanoo de Fugaku lançou kunai negra e flamejante. Diante disso, nem mesmo Natsuru pôde enfrentá-los de frente. Sua figura desapareceu de vista. Um momento depois, todos os ataques atingiram o local onde Natsuru estava, sacudindo a terra e levantando uma enorme nuvem de poeira, que era exatamente o que ele queria. Sob a cobertura da fumaça, lutar contra tantos oponentes seria muito mais fácil. Afinal, alguém como Might Dui, que não era habilidoso em ninjutsu, teria dificuldades com pouca visibilidade. Entretanto, Natsuru logo percebeu algo. As correntes adamantinas pareciam não ser afetadas pela fumaça e continuaram a persegui-lo. Ele desapareceu novamente. Como esperado da proeza sensorial do clã Uzumaki, Natsuru pensou sombriamente. Suas habilidades sensoriais eram realmente excepcionais. Guiados pelas correntes, Fugaku e Itachi atacaram Natsuru juntos. Suas imponentes formas de Susanoo pareciam desastres naturais em movimento. Enquanto isso, Sakumo, embora ainda impressionado com a força monstruosa de Natsuru, não parou de se mover. Seguindo a direção das correntes, ele liberou dezenas de ondas de vácuo, golpes de espada cortantes que cortavam a fumaça como lâminas de vento. Natsuru sentiu tudo claramente. Embora não soubesse se Fugaku ou Itachi usariam Izanami contra ele, ele não podia arriscar deixar nenhum deles tocá-lo fisicamente. Em teoria, Izanami poderia não funcionar com ele, mas Natsuru não estava disposto a arriscar. Sua figura desapareceu mais uma vez. Enquanto isso, as esferas negras que ele havia distribuído usando liberação magnética estavam ficando presas e bloqueadas pelas correntes adamantinas de Mito. Se fosse uma luta mano a mano, Natsuru conseguiria lidar com qualquer um deles facilmente. Mas contra 5 ao mesmo tempo, estava ficando extremamente complicado. Então, de repente, a expressão de Natsuru mudou ligeiramente. À distância, uma rajada de força soprou para longe toda a poeira restante no ar. Este é o sétimo portão, o portão das maravilhas? Natsuru olhou para Might Dui, que agora havia aberto o sétimo portão. O poderoso chakra azul que envolvia o corpo de Dui confirmou isso. Apenas um soco dissipou toda a fumaça. Tudo bem então, pensou Natsuru ironicamente. Eu definitivamente subestimei Might Dui. Might Dui, tendo aberto o sétimo portão, não diminuiu o ritmo. Ele apareceu instantaneamente na frente de Natsuru, brandindo um punho. Mas mais uma vez, seu soco atingiu apenas o ar. Natsuru já havia se teletransportado usando o Deus Voador do Trovão. Assim que ele reapareceu em outra marca, ele foi atingido pela lâmina de chakra de Sakumo, apontada precisamente para seu coração. Sakumo previu que Natsuru se teletransportaria para algum lugar e estava pronto para atacar no instante em que ele aparecesse. Entretanto, enquanto Sakumo era rápido, o teletransporte de Natsuru era ainda mais rápido. Ele desapareceu novamente antes que Sakumo pudesse desferir um golpe. Após várias trocas rápidas, Sakumo pareceu ter descoberto a localização de todas as marcas do Deus Voador do Trovão. No momento em que Natsuru se teletransportou novamente, Sakumo liberou dezenas de ondas de vácuo, cobrindo todas as marcas. Mas quando Natsuru apareceu novamente, ele calmamente balançou a mão, lançando sua própria onda de vácuo. As duas ondas se chocaram e se neutralizaram. Natsuru olhou ao redor. A maioria de suas marcas do Deus Voador do Trovão haviam sido seladas pelas correntes de Mito ou alvejadas por Sakumo. Enquanto isso, os dois Ushiras ainda o caçavam, e Might Dui, após abrir o sétimo portão, era ainda mais rápido que Sakumo. Embora tivesse passado pouco tempo, esta foi a primeira vez que Natsuru confiou apenas no Flying Thunder God para se esquivar, quase não deixando nenhuma abertura para revidar. E Might Dui estava vindo em sua direção novamente mais rápido do que nunca. Sakumo não era tão rápido, mas era excelente em encontrar a oportunidade perfeita. Contra qualquer outro, um golpe já teria sido fatal. Ainda assim, Natsuru sorriu levemente quando olhou para a kunai flutuando alto no céu.
No instante seguinte sua figura reapareceu acima deles, pairando alto no ar, olhando para os 5. Os 5 não hesitaram e desencadearam ainda mais ataques. O corpo de Natsuru começou a crepitar com raios. No momento seguinte, o céu acima deles escureceu e nuvens de tempestade surgiram do nada. Ele olhou para as correntes do selamento adamantino, as armas negras lançadas pelos 2 guerreiros do Susanoo e as ondas de vácuo de Sakumo. Com a ajuda de sua liberação magnética, Natsuru continuou a ascender. Agora então, ele pensou, vamos ver o quão poderosos seus ataques realmente são. Arte sábia, liberação de relâmpago, Kirin. Em um instante, o relâmpago no céu se transformou em um gigantesco Kirin relâmpago, rugindo enquanto avançava pelo ar, avançando em direção ao chão abaixo. Qualquer coisa que tentasse impedi-lo, fossem as correntes de selamento adamantinas, Yasaka Magatama ou as ondas de vácuo, foi completamente ignorada. Em apenas um instante, o Kirin relâmpago rompeu todos os obstáculos e rugiu enquanto caía em direção à terra. Uma luz ofuscante envolveu todos os presentes, incluindo Orochimaru, que ainda controlava o corpo do segundo Tsuchikage do lado de fora. Mas apesar de enfrentar um ataque tão devastador, Orochimaru apenas sorriu. Sim, é assim que Natsuru deve lutar, murmurou Orochimaru. Anteriormente, as manobras evasivas de Natsuru com o deus voador do trovão eram impressionantes, mas algo estava faltando. Agora finalmente ele estava mostrando seu verdadeiro poder. O próprio Natsuru, no entanto, não pôde deixar de se sentir frustrado. Se seu verdadeiro corpo estivesse aqui, ele poderia ter lidado com esses 5 facilmente, com apenas uma única lâmina dimensional. Mas agora ele era apenas um clone das sombras espiritual. Seu corpo não conseguia suportar a força de uma lâmina dimensional. Além disso, ele tinha uma restrição importante. Ele não podia de forma alguma se deixar atingir por ataques inimigos. Embora um clone das sombras espirituais não fosse facilmente dissipado, o problema era que todos os seus 5 oponentes eram de nível Kage. Contra ataques daquele calibre, até ele tinha que se esquivar constantemente. Quem disse que eu não posso ser uma plataforma de artilharia também? Natsuru murmurou para si mesmo enquanto observava a luz ofuscante que ainda pairava no chão. Sem hesitar, um objeto metálico em forma de bala apareceu diante dele, cercado por relâmpagos violentos. Ninjutsu, canhão elétrico. Ao mesmo tempo ele formou outro selo de mão. Ninjutsu, técnica do clone de Shuriken das sombras. Em um instante, incontáveis raios de luz dispararam em direção ao solo como chuvas de meteoros, atingindo a terra com uma explosão após a outra. O próprio solo parecia gritar sob o bombardeio implacável. No campo sensorial de Natsuru, o obstáculo mais problemático, as correntes de selamento adamantinas, foi finalmente quebrado. De todos os ataques, as correntes de Mito Uzumaki foram a maior dor de cabeça. Essas correntes eram como armas guiadas por radar. Não importava para onde ele se teletransportasse com o deus voador do trovão, elas o redirecionariam instantaneamente e o perseguiriam. E como as correntes eram fundamentalmente técnicas de selamento, ser pego por elas como um clone significava dissipação imediata. Mesmo quando suas marcas do deus voador do trovão estavam presas pelas correntes, ele não ousou recuperá-las diretamente. Agora, depois de várias rodadas de bombardeios de canhão elétrico, essas correntes foram finalmente destruídas. Natsuru não pôde deixar de suspirar interiormente. E isso sem ela ter a 9 caudas. Se ela ainda tivesse o chakra de Kurama, as correntes teriam sido ainda mais difíceis de lidar. Com o fim das correntes adamantinas, os objetos marcados pelo deus do trovão voador naturalmente caíram de volta ao chão. Um deles caiu bem ao lado de Mito Uzumaki. Natsuru não hesitou. Num piscar de olhos, apareceu ao lado de Mito, com um Rasengan se formando em sua mão. Perdoe-me, senhora Mito, disse Natsuru baixinho em seu ouvido. Está tudo bem. A culpa é minha por causar problemas após a morte, respondeu Mito Uzumaki com um sorriso caloroso, permitindo-se ser atingida pelo Rasengan. Olhando para Mito, Natsuru disse suavemente, Lady Mito, permita-me enviá-la para conhecer a mestre Tsunade. Mito congelou por um momento, então seus olhos se suavizaram com nostalgia. Ela olhou para Natsuru e disse, obrigada, Okage-sama. Então, com um leve toque, ele teletransportou o agora impotente Mito Uzumaki para o lado de Tsunade, onde ele havia plantado uma kunai do deus voador do trovão por conveniência. Enquanto isso acontecia, a luz ofuscante do Kirin finalmente começou a desaparecer. Assim que aconteceu, um brilhante golpe de espada foi disparado em direção a Natsuru, era Sakuma Taki. Após escapar do bombardeio do canhão elétrico, ele aproveitou o momento perfeito depois que Natsuru estava distraído ajudando Mito. Mas desta vez, Natsuru sorriu. Sem a perseguição interminável das correntes adamantinas, e com os 2 avatares do Susanoo destruídos durante o bombardeio anterior, ele finalmente estava livre para contra-atacar. Os sentidos de Natsuru estavam aguçados. Ele havia rastreado cada movimento de Sakumo desde o início. Anteriormente, ele só não havia contra-atacado porque as correntes de selamento o prendiam. Um passo em falso significaria captura instantânea. Mas agora, sem mais restrições, Natsuru enfrentou o ataque de Sakumo com calma. Formando um único selo de mão, ele convocou sua lâmina de tinta para flutuar diante dele. Liberação de vento, destruindo o espaço. Ele balançou a lâmina e o chakra invisível do vento envolveu a espada. Quando as 2 lâminas se encontraram, foi como se o próprio ar se partisse. A espada curta de chakra de Sakumo se estilhaçou imediatamente. E a lâmina de Natsuru não parou.
Diante de Sakumo, que agora demonstrava uma expressão de admiração, ele abaixou a espada. Com um corte limpo e decisivo, ele foi cortado em dois. Capítulo 346. O oitavo portão, Portão da Morte Abra. Natsuru olhou para a figura de Sakumo ataque e por um momento não conseguiu evitar suspirar. Cada um dos ataques de Sakumo foi perfeitamente cronometrado e direcionado aos pontos mais vulneráveis do corpo humano. Rápido, afiado, preciso e mortal. Se fosse qualquer outra pessoa enfrentando Sakumo, não teria sido tão fácil. Natsuru tinha a vantagem da percepção sensorial baseada em chakra. Cada movimento que Sakumo fazia, cada direção, cada ângulo de sua lâmina, estava dentro do seu alcance de detecção. Isso reduziu drasticamente a ameaça da esgrima de Sakumo, permitindo que Natsuru lidasse com ele com relativa facilidade. Mas era fácil imaginar que em um campo de batalha real, o estilo de luta de Sakumo seria devastador. Ele realmente fazia jus à sua temível reputação como presa branca de Konoha. Sakumo ataque. Você quer ir ver Kakashi? Natsuru perguntou. Sakumo fez uma pausa, uma expressão complexa cruzando seu rosto. A coisa que ele mais lamentou na vida foi ter abandonado Kakashi tão jovem e escolhido a morte. Ele realmente merecia enfrentar Kakashi agora? Percebendo a turbulência nos olhos de Sakumo, Natsuru explicou brevemente um pouco da história de vida de Kakashi. A expressão de Sakumo se tornou mais pesada de culpa. Ele não conseguia entender como Kakashi conseguirá suportar tudo aquilo. Uma vida tão amaldiçoada, tão amarga. Será que tudo foi culpa dele? Por favor, deixe-me vê-lo. Obrigado, Sr. Okage, disse Sakumo finalmente. De nada. É meu dever como Okage. Com isso, Natsuru teletransportou Sakumo para longe usando o deus voador do trovão. Certa vez, ele deixou uma marca na órbita ocular de Kakashi e nunca removeu, então ele pôde se teletransportar diretamente para lá. Agora, restavam apenas 3 oponentes. O trio restante parecia visivelmente exausto, claramente afetado pela implacável enxurrada de ataques de canhão elétrico anteriores. O mais derrotado foi, sem dúvida, Itachi. Com sua consciência apagada por Orochimaru, seu poder de combate geral caiu significativamente. Ele se concentrou apenas em atacar, com pouca consideração pela defesa. Natsuru suspeitava que as motivações de Orochimaru não eram totalmente estratégicas, talvez houvesse algum trauma envolvido. Afinal, Orochimaru falhou em capturar Itachi em Konoha e foi derrotado instantaneamente ao tentar novamente durante a Era Akatsuki. Por direito, Orochimaru não deveria ter sido derrotado tão facilmente, mas talvez algumas pessoas estivessem destinadas a enfrentar outras. Natsuru não hesitou. Aproximou-se de Itachi, pressionou as palmas das mãos no chão e deixou que um monte de terra engolisse seu corpo. Um símbolo de selamento se formou sobre o solo. Natsuru nem queria tocar Itachi diretamente. Quem sabia se Izanami poderia desencadear? Agora só restam vocês dois. Natsuru se virou para Fugaku e Might-Dui. Fugaku abriu a boca, mas não falou por um longo tempo. Ele não esperava que a batalha terminasse assim. Tudo parecia estar indo bem, mas em pouco tempo, 3 dos 5 já haviam sido derrotados. Então esse é o poder do Okage. Ou melhor, essa força era exclusiva do 6º Okage. Fugaku pensou por um momento e então disse, Senhor Okage, posso ver Sasuke? Ele ouviu o que Natsuru disse a Mito e Sakumo, e agora ele também tinha um pedido. Pode. Natsuru assentiu. Ele formou um selo de mão e um corte de vácuo rasgou o Susanoo preto de Fugaku, cortando-o ao meio. Então, Natsuru invocou um caixão e o teletransportou, com Fugaku dentro, para longe usando o deus voador do trovão. Então este é o poder do Lord Okage. Might-Dui ofegou pesadamente, os olhos ardendo em chamas enquanto encarava Natsuru. Todo seu corpo parecia irradiar um espírito ardente. Você é o último. Se ainda tem alguma coisa, agora é a hora de mostrar, disse Natsuru. Entre as 4 que ele já havia enfrentado, a mais problemática eram as correntes de selamento adamantinas de Mito. Mas Mito não tinha experiência em combate, então a ameaça real era limitada. As técnicas de assassinato de Sakumo eram mortais sob o disfarce daquelas correntes, mas as reações de Natsuru foram rápidas o suficiente para evitá-las. Seu domínio da liberação rápida não foi em vão. Quanto ao pai e ao filho Uchiha, a única preocupação real era o Izanami. O Susanoo deles parecia impressionante, mas sua defesa não era extraordinária. Até mesmo o corte de vácuo poderia atravessá-lo, quanto mais o espaço destruidor, ou uma lâmina dimensional se necessário. Quanto a Might-Dui, apesar de sua velocidade e poder avassalador dos 8 portões, sua luta corpo a corpo não representava nenhuma ameaça real para Natsuru. Se seu corpo real estivesse presente, ele ousaria até mesmo enfrentar Dui em puro taijutsu. Mesmo com apenas 7 portões abertos, Natsuru estava confiante de que venceria com muita luta. Ah, estou animado agora, gritou Might-Dui em prantos ao ouvir o reconhecimento de Natsuru. Sua repentina explosão de emoção pegou Natsuru desprevenido. Após uma longa pausa, Dui enxugou as lágrimas. Sua expressão tornou-se solene. Então, por favor, tenha muito cuidado. Senhor Okage. Ele se agachou com os braços cruzados diante da cabeça. Parecia que ele estava sofrendo uma dor imensa. Sua pele ficou vermelha e um vapor vermelho semelhante ao chakra começou a subir de seu corpo. Então este é o portão final dos 8 portões internos. O portão da morte? Orochimaru lambeu os lábios e sorriu. Então essa foi a técnica que ele usou para eliminar os 7 espadachins ninja da névoa. Embora Dui ainda não tivesse ativado completamente, Orochimaru já conseguia sentir a força avassaladora que emanava dele. Isso ficou interessante.
Natsuru-kun, como você vai lidar com isso? Orochimaru sorriu. O rosto de Natsuru ficou sério. Ele também sentia, era poder absoluto. Aquele vapor vermelho era o vapor do sangue de Dui evaporando devido à intensidade de seu chakra. Sob os pés de Dui, embora ele não se movesse, o chão começou a rachar e se estilhaçar. Quando ele abriu os braços, o espaço ao redor pareceu se deformar sob a força de sua aura. 8 portões internos, portão final, portão da morte, Abrance. Formação dos 8 portões. Rugiu Might Dui. No instante seguinte, a figura de Dui desapareceu da vista de Natsuru. Natsuru sentiu todos os pelos do corpo se arrepiarem. Uma sensação avassaladora de perigo o invadiu e, sem nem mesmo confirmar, ele instintivamente se teletransportou usando o deus voador do trovão. O chão onde ele estava se despedaçou e virou uma cratera enorme. Dui desceu do céu, sua perna batendo como um martelo divino. Um único fio de cabelo caiu na cratera. Apesar do teletransporte, Natsuru ainda foi levemente atingido pelo ataque. Aparecendo no ar, Natsuru parecia extremamente tenso. Suas mãos se turvaram enquanto ele formava uma série de selos rápidos. Liberação rápida, passos instantâneos. Seu corpo inteiro fervilhava de chakra. Não era o mais rápido, mas era o nível mais alto de liberação rápida que um clone das sombras espiritual conseguia suportar. Se ele usasse sua velocidade máxima, o clone se autodestruiria devido à tensão. Agora ele finalmente conseguia acompanhar os movimentos de Dui. Tendo errado o primeiro golpe, Dui investiu contra ele novamente, avançando pelo ar com força bruta e desferiu um soco. Boa noite, elefante. A força bruta transformou o ar em um canhão de pressão, disparando em direção a Natsuru. Ele se teletransportou para o chão mais uma vez. E era exatamente isso que Dui queria. Usando uma força assustadora para andar pelo ar, Dui ficou em pé, olhando para Natsuru, e lançou uma série de socos rápidos. Elefante da noite, golpe triplo. Ondas de choque aterrorizantes irromperam do alto. Os enormes canhões de ar engolfaram todas as marcas do deus voador do trovão de Natsuru. Se ele não se teletransportasse para uma área completamente diferente, desviar desse ataque seria realmente impossível. Até a expressão de Orochimaru mudou. O canhão de ar também envolveu claramente sua posição. Logo, a expressão de Orochimaru relaxou novamente. O corpo que ele estava usando era um receptáculo do Edo Tensei. Mesmo se destruído, poderia se regenerar depois de algum tempo. Então agora a questão era, como Natsuru lidaria com isso? A expressão de Natsuru permaneceu calma. Ele formou um selo de mão e no momento seguinte, uma sensação aterrorizante de distorção espacial o envolveu. Ninjutsu espaço-tempo lâmina dimensional. Natsuru se lançou para cima, desferindo 3 terríveis golpes espaciais no céu. Essas 3 lâminas dimensionais cortaram o elefante noturno como se fosse papel, abrindo espaço suficiente para ele manobrar e se esconder. Contra o tipo de ataque ao Might Dui, as lâminas dimensionais de Natsuru não conseguiam bloquear tudo, mas ele nunca teve a intenção de bloquear tudo. Ele só precisava cortar a parte do canhão de ar que vinha em sua direção. Num piscar de olhos, o canhão de ar gerado pelo elefante noturno atingiu o solo, desencadeando uma explosão massiva. E em meio à fumaça e às ondas de choque que irrompiam, um canhão de eletrodo atravessou, mirando no ofegante Might Dui, que ainda flutuava no ar. Dui conseguiu escapar por pouco. Mas no momento seguinte, seus olhos se arregalaram em choque, a figura de Natsuru apareceu de repente bem na frente dele. Escondido dentro do projétil do canhão elétrico, havia um selo do deus voador do trovão. Natsuru jamais imaginou que o canhão elétrico atingisse o alvo. Seu verdadeiro propósito era apenas este momento. Acabou. Liberação de vento, espaço destruidor. Natsuru moveu os dedos para cima. Um espaço destruidor, que rasgava o espaço, rasgou o corpo de Dui. Dui sorriu enquanto despencava no chão. Agora, em todo o céu, apenas Natsuru permanecia, seu manto branco cerimonial tremulava após a explosão. Um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando as palavras bordadas nas costas de sua capa. Sexto Hokage. Assim que a explosão diminuiu e a fumaça se dispersou, Natsuru desceu ao chão. Lá, ele encontrou o corpo de Might Dui, completamente carbonizado. Lord Hokage, honestamente, mesmo que você não tivesse atacado no final, eu não teria durado muito mais tempo, Dui riu com vontade. Seu corpo simplesmente não conseguia suportar toda a extensão da formação dos 8 portões. Ele nem sequer conseguirá completar o elefante noturno, embora a versão completa fosse ainda mais forte. Mas quando ele pensou naquelas lâminas dimensionais cortando o elefante noturno, Dui percebeu que mesmo uma versão completa provavelmente não faria muita diferença. Então, não precisa ficar decepcionado. Quando se trata de Taijutsu. Seu filho superou você em muito, disse Natsuru sinceramente. Cara, aquele garoto. O rosto de Dui se iluminou de orgulho. Então sua expressão ficou séria. Mas espero que aquele garoto nunca precise usar os 8 portões, disse ele. Ele não vai, respondeu Natsuru firmemente. Enquanto eu viver como Hokage, nunca deixarei um dos meus melhores subordinados provar seu valor através da morte. Então, obrigado, senhor Hokage. Dui caiu na gargalhada, completamente despreocupado com seu corpo queimado e quebrado. Natsuru observou a condição de Dui. Mesmo tendo sido revivido usando o Zetsu branco como sacrifício vivo, seu corpo não resistiu à formação dos 8 portões.
E como o corpo inteiro de Dui foi queimado por dentro e por fora, sua regeneração foi extremamente lenta. Provavelmente levaria pelo menos 1 ou 2 dias para ele se recuperar. Então a ideia de um Edo Tensei Might Guy usar os 8 portões infinitamente? Provavelmente não vai acontecer. Claro, ele considerou outra possibilidade, usar um membro do clã Tsutsuki como recipiente de sacrifício em vez de um Zetsu branco. Mas a ideia o deixou com uma expressão estranha. Será que usar um Tsutsuki vivo apenas para invocar uma pessoa normal, como Might Guy, e deixá-lo usar os 8 portões realmente valeria a pena? Mesmo que funcionasse, talvez não fosse justificado. Além disso, mesmo um corpo Tsutsuki provavelmente não conseguiria permanecer estável a longo prazo. Provavelmente ainda precisaria de várias horas de regeneração. Se durante esse tempo os 8 portões de Edo não conseguissem eliminar o inimigo completamente, eles seriam selados depois. Então, no final das contas, não foi tão significativo assim. Dui, você gostaria de ver o Might Guy? Perguntou Natsuru. Sim, obrigado, Sr. Okage. Gostaria de ver até onde esse garoto chegou, respondeu Dui com um sorriso. Ao contrário de Sakumo, ele não tinha muitos arrependimentos na vida. No final, ele usou com sucesso a formação dos 8 portões para salvar seu filho. Então, quando ele deixou o mundo, ele o fez com uma sensação de realização. Natsuru pensou por um momento e então teletransportou Dui para o quartel-general aliado. Como Might Guy não tinha o selo do deus voador do trovão, Natsuru só pôde enviar Dui para a base e fazer com que a divisão de inteligência notificasse Guy depois. Com a tarefa concluída, Natsuru se virou para encarar Orochimaru, cujo corpo do Edo Tensei havia sido destruído pelo elefante noturno. Agora ele estava se regenerando lentamente, embora em um ritmo mais rápido. Orochimaru, parece que eu ganhei. Capítulo 347. Kakashi e Sakuma Taki. No quartel-general dos aliados, o quarto Raikage estava sentado com os olhos arregalados, olhando incrédulo para Natsuru, que calmamente tomava chá ali perto. Nesse ponto, o quarto Raikage estava ainda mais certo de que a pessoa à sua frente era apenas um clone de Natsuru. Afinal, ele já havia recebido relatórios das linhas de frente, o terceiro Raikage e o segundo Mizukage haviam sido selados sem esforço apenas por Natsuru. Não havia dúvidas, aquele ali devia ser o corpo real. Mesmo assim, o quarto Raikage ainda parecia preocupado. Olhou para ele e perguntou, você tem certeza de que consegue enfrentar todos os 5 ninjas da Vila da Folha sozinho? Todos eles foram figuras lendárias em sua época. Claro que sim, respondeu Natsuru com um sorriso. HMPH. Não seja imprudente. Você não é um shinobi qualquer, você é o comandante supremo das nossas forças aliadas e um recurso crucial. Não desperdice sua vida tentando se exibir, bufou o quarto Raikage. Seu tom era áspero, mas era uma rara expressão de preocupação genuína por ele. Não se preocupe. Nada vai dar errado, disse Natsuru, olhando para o Raikage. Na verdade, ele estava se sentindo um tanto animado. Ele não gostava muito de lutar, mas se permitir lutar de vez em quando ainda era revigorante, tanto para a mente quanto para o corpo. Mesmo sendo apenas um clone das sombras espiritual, os sentidos do clone estavam diretamente conectados ao seu corpo real. Assim, a emoção da batalha que o clone experimentava, o próprio Natsuru podia sentir completamente. Além disso, o clone tinha limitações inerentes. Se fosse o corpo real dele lá fora, a batalha teria terminado rapidamente, com um único corte dimensional da lâmina de tinta. Mas o clone espiritual, sendo essencialmente um clone das sombras, se dispersava ao receber um golpe forte. Isso significava que ele não podia usar a liberação rápida, passos instantâneos em todo o seu potencial, pois o estresse físico de velocidades tão extremas destruiria o clone instantaneamente. Quanto ao corte dimensional, não era totalmente inutilizável, apenas que o clone só conseguia desferir um único golpe. Ele não podia continuar com uma barragem contínua, pois isso exigia uma forma avançada de passos instantâneos, chamados passos divinos como pré-requisito. Então, para o clone, a lâmina dimensional estilo ninjutsu era muito mais prática do que o corte dimensional estilo taijutsu. Ele acreditava que o clone poderia derrotar todos aqueles 5 oponentes formidáveis? Absolutamente. Mesmo que os atributos básicos do clone não correspondessem aos do corpo real, o puro luxo dos jutsus à sua disposição compensava. Não ter passos divinos ou corte dimensional era aceitável, contanto que não o tocassem. Essa era a verdadeira restrição. Nesse aspecto, os clones de sombra eram um pouco inferiores aos clones de madeira. Mas pesquisar sobre liberação de madeira só para conseguir um clone de madeira? Isso era ir longe demais. Claro, Natsuru conhecia a teoria, a liberação de madeira exigia atributos de terra e água, talvez alguma liberação de yang também, mas desenvolvê-la não era simples. Ele ainda tinha seu próprio caminho a trilhar. Perder tempo com isso agora não valia a pena. Talvez, quando ele chegasse a um ponto crítico em seu crescimento, fosse o momento certo para ampliar seu arsenal de jutsus. Quanto à liberação magnética e liberação rápida, ele as pesquisou apenas porque eram úteis. A liberação rápida combinava suas duas maiores afinidades, vento e relâmpago. Era fácil de estudar, e ele tinha uma busca pessoal por velocidade.
Em todas as artes marciais, a velocidade é a arma suprema. E descobriu-se que a liberação rápida o surpreendeu com sua utilidade. Ele atingiu um nível de velocidade divina. Em combate corpo a corpo, se a distância fosse curta o suficiente, nem mesmo o Deus voador do trovão conseguiria ativar mais rápido que sua velocidade divina. Em longas distâncias, porém, o Deus voador do trovão ainda era mais rápido. A liberação magnética melhorou suas habilidades com o canhão de elétrico, claro, mas seu maior benefício era o movimento aéreo. O voo era vital em combates de alto nível. Embora a liberação magnética não permitisse o voo direto, permitia que ele controlasse objetos metálicos próximos, pairando e se movendo no ar. Claro, a técnica da pedra leve de Vagakuri teria sido ainda mais ideal para isso, mas eles não estavam exatamente distribuindo isso. Como comandante supremo, Natsuru não podia simplesmente sair por aí exigindo técnicas secretas de vilas inimigas. HMPH. Como quiser. Só saiba que se você morrer, serei eu quem assumirá o posto de comandante supremo, murmurou o quarto Raikage. Obrigado pela preocupação, chefe de gabinete, respondeu Natsuru com um sorriso. O rosto do quarto Raikage imediatamente escureceu, mas ele não disse mais nada. Pouco tempo depois, Natsuru se virou para Shikaku. Algum problema, senhor Okage? Perguntou Shikaku respeitosamente. Mesmo que fosse apenas um clone das sombras, ainda era o Okage deles. Notifiquem Tsunade, Kakashi, Sasuke e Might Guy. Enviarei pessoas do campo de batalha para cada um deles em breve, disse Natsuru. Shikaku piscou, então seu rosto se iluminou de alegria. O fato de Natsuru dizer isso significava que ele estava claramente no controle da situação no campo de batalha. Quando Shikaku soube que Natsuru enfrentaria 5 ninjas lendários de nível Kage sozinho, ficou extremamente preocupado. Mas a decisão havia sido do Okage, ele não podia intervir. Só lhe restava a esperança. Agora, porém, o resultado dizia tudo. Shikaku percebeu o quão avassaladoramente poderoso Natsuru havia se tornado, talvez até além de sua própria capacidade de compreensão. Vou informá-los imediatamente. Shikaku assentiu e se virou para ir até a divisão de inteligência. Ele precisaria repassar a mensagem para Yamanaka Inoishi para que ela pudesse ser repassada às pessoas relevantes. Espere, chame também a Shizune. Mande-a vir aqui, acrescentou Natsuru de repente. Sim, senhor. Após a partida de Shikaku, o quarto Raikage não pôde deixar de perguntar. Até onde eu sei, clones da sombra só transmitem suas experiências quando estas são dissipadas. Mais importante, o corpo real geralmente não consegue se comunicar com um clone, certo? Ele queria saber como o clone de Natsuru estava acompanhando as atualizações da linha de frente. Ele próprio precisava que informações fossem repassadas das unidades de campo para o QG antes de ter uma visão geral. Natsuru, no entanto, claramente não havia usado essa rota, pois não havia recebido nenhuma atualização da divisão de inteligência. Caso contrário, por que precisaria que Shikaku os informasse? Talvez a divisão de inteligência nem soubesse o que tinha acontecido lá fora. Afinal, a quarta divisão já havia recuado da sugestão de Natsuru antes. O Raikage olhou fixamente esperando uma resposta. HM. É porque este não é um clone comum, respondeu Natsuru. Então é algum tipo de técnica especial exclusiva de Konoha, murmurou o Raikage, como se suas suspeitas fossem confirmadas. Natsuru não o corrigiu. Na verdade, as técnicas de clonagem de Konoha não eram tão especiais, exceto a técnica de clone espiritual. Mas como esse era de fato um jutsu exclusivo de Konoha, o palpite do Raikage não estava totalmente errado. Em outro lugar, na primeira divisão, Kakashi Atake estava de pé, respirando pesadamente, costas com outro homem. Diante deles estavam os 7 espadachins ninja da névoa. Nunca pensei que veria você se juntar às forças aliadas Shinobi, disse Kakashi. HMPH. Você acha que eu queria? O ninja atrás dele, enfaixado e sem sobrancelhas, grunhiu de irritação. Se não fosse por Aku me arrastando e eu finalmente ficando enjoado de sonhos falsos, eu não teria vindo. O homem era Zabuza Momoshi. Ao lado dele, Aku apenas sorriu suavemente e não expôs a mentira. Na verdade, ele não insistiu em trazer Zabuzas, a abusa veio inteiramente por vontade própria. Entendo. Quando vi vocês dois na primeira divisão, pensei que estava vendo coisas, disse Kakashi com um sorriso. Embora a situação parecesse um pouco sombria, era só um pouco. Ele já havia enfrentado coisas muito piores antes. Isso não era o suficiente para assustá-lo. HMPH, quando apareci para me juntar à aliança, quase fui preso como um ninja desonesto, rosnou Zabuza. Mas, você não é um ninja desonesto? Kakashi respondeu impassível. Zabuza prendeu a respiração por um instante. Ele se virou e encarou Kakashi. Ainda assim, depois dessa guerra, garantirei que suas contribuições sejam relatadas. Você pode realmente viver o resto de seus dias em paz, sem mais ninjas perseguindo você, acrescentou Kakashi. Zabuza não respondeu, mas as palavras de Kakashi claramente mexeram com algo nele. Ele se virou para olhar para a geração mais velha dos 7 espadachins ninja da névoa, seu olhar pousando na lâmina do carrasco nas mãos de J. Zebiva. Seus olhos ficaram frios. Aquela era a arma dele. Só porque JZ era o portador original não significava que Zabuza tivesse algum respeito por ele. O rancor por uma lâmina roubada só poderia ser resolvido com sangue. Na verdade, havia apenas uma razão para Zabuza se juntar à aliança. Ele finalmente havia encontrado a vida que queria, algo que dava sentido à sua existência. Então ele recebeu a notícia de que alguém estava tentando lançar o mundo inteiro em um genjutsu. Zabuza ficou furioso. Isso é pessoal?
Você acha que pode apagar tudo pelo que lutei? Originalmente, ele não tinha intenção de se juntar às forças aliadas Shinobi, mesmo quando ouviu falar sobre isso. Mas agora, vou esfolar aquele desgraçado vivo. Zabuza praguejou violentamente e então rapidamente compartilhou tudo o que sabia sobre as habilidades dos 7 espadachins com Kakashi. Ele estava bravo, mas entendia a situação. Um inimigo capaz de começar uma guerra dessa magnitude, alguém como ele seria apenas bucha de canhão contra eles. Mesmo contra os 7 espadachins originais à sua frente, ele não podia lutar sozinho, ele tinha que trabalhar com sua divisão. Obrigado pela informação, disse Kakashi, visivelmente aliviado. Em combate, ter inteligência ou não fazia toda a diferença. Claro, havia ninjas da Vila da Névoa em sua divisão também, mas a maioria deles sabia pouco sobre os 7 espadachins. Na névoa, esses caras já haviam se tornado lendas há muito tempo. Mas Zabuza era diferente, ele era o portador da lâmina do carrasco. Ele conhecia bem a geração original. Então, depois que Zabuza terminou de informá-los, não só o lado de Kakashi ganhou uma vantagem estratégica, mas até mesmo os outros esquadrões, que estavam segurando os membros dos espadachins, de repente sentiram a pressão diminuir. Até Might Guy, que ainda não havia aberto os 8 portões, achou as coisas muito mais fáceis de administrar. Aku sorriu. Isso foi bom. Ele olhou para os 2 usuários de Kekkei Genkai à sua frente. Um tinha liberação de queimadura, o outro liberação de explosão. Ambas as técnicas dependiam muito da manipulação da temperatura. Isso não significava que a liberação de gelo tinha uma vantagem direta, mas tudo dependia de quem dominava sua linhagem mais profundamente. Zabuza-sama, vou dar o meu melhor desta vez. O olhar de Aku era firme e inabalável. Dessa vez, ele não estava lutando contra pessoas inocentes, mas sim contra os peões de alguém que tentava dominar o mundo. Talvez eles nem estivessem lutando por vontade própria, mas justamente porque eles estavam sendo forçados, arrastados da vida após a morte, a lutar contra sua vontade. Aku acreditava que era seu dever devolvê-los ao descanso o mais rápido possível. Ele formou selos de mão e no instante seguinte, a temperatura ao redor caiu drasticamente. Liberação de gelo, cristais de gelo espelhados demoníacos. Acabou. Kakashi olhou para os 7 espadachins ninja da névoa selados e finalmente soltou um suspiro de alívio. Os usuários de Kekkei Genkai estavam dando trabalho para Aku no começo, mas quando Zabuza se juntou a ele, Aku ganhou um novo poder. Ele rapidamente virou o jogo. A vitória e a selagem deles estavam praticamente garantidas. Kakashi examinou a área. Parecia que a batalha finalmente havia terminado. Agora eles poderiam fazer uma pequena pausa antes de seguir para o próximo campo de batalha. Assim que Kakashi estava descansando com os olhos fechados, ele os abriu de repente. A divisão de inteligência o contatou. Uma nova missão? Ele se perguntou. Ele não teve muito tempo para descansar, mas se o dever o chamasse, ele não poderia recusar. Então, após ouvir os detalhes da divisão de inteligência, os olhos de Kakashi se arregalaram. Seu pai havia sido revivido usando o Edo Tensei e enfrentado Natsuru em batalha? Mas o mais importante é que seu pai estava sendo teletransportado até ele. De repente, até mesmo alguém tão emocionalmente abalado quanto Kakashi, que havia experimentado toda a dor e perda que o mundo poderia lhe impor, sentiu seu coração tremer. Como? Ele deveria encarar seu pai? Deveria culpá-lo por tê-lo abandonado quando criança? Ou perdoá-lo? Pela primeira vez em muito tempo, Kakashi sentiu seus pensamentos girarem em espiral. Mas não havia mais tempo para pensar. No momento seguinte, 2 metades de um corpo apareceram na frente dele. O olhar de Kakashi ficou complexo. Ele nunca esperou se reunir com seu pai nessas circunstâncias, e não assim. Um pai derrotado. Um pai cortado em 2. A sensação era indescritivelmente estranha. Capítulo 348. Edo Tensei e a última reunião. Kakashi e Sakuma Taki se encararam por um longo tempo, até que finalmente, Kakashi foi o primeiro a falar. Pai. Kakashi. Sakuma olhou para Kakashi com os olhos cheios de culpa. Ele viera ali apenas para se desculpar por não cumprir com suas responsabilidades como pai. Kakashi notou o remorso nos olhos de Sakuma, e seu coração estremeceu. Qualquer ressentimento que ele ainda guardava, desapareceu naquele momento. Então Kakashi sorriu e começou a conversar casualmente com Sakuma como se estivessem tendo uma conversa normal. Sakuma foi pego de surpresa pela atitude de Kakashi, mas então também sorriu. Seus olhos se encheram de alívio, seu filho havia se tornado um bom homem após sua morte. Mas quando ele se lembrou da breve explicação de Natsuru sobre a vida de Kakashi, uma sombra de tristeza apareceu nos olhos de Sakuma novamente. O custo desse crescimento tinha sido altíssimo. E ele, Sakuma Taki, foi quem colocou esse fardo em ação. Mas o que ele poderia dizer agora? Oferecer consolo? Dar desculpas? Nesse momento, outra figura apareceu ao lado deles, era Shizune, que Natsuru havia convocado. Kakashi ficou momentaneamente surpreso ao vê-la e então deu um sorriso irônico. Então Natsuru realmente está se intrometendo na minha vida pessoal agora, hein? Mas talvez fosse hora de tomar uma decisão. Kakashi respirou fundo. Sakuma olhou para Shizune, pensando que seu rosto parecia familiar. Ele perguntou, ela é? Shizune, ainda confusa, tendo sido teletransportada de repente, sem aviso, se viu cara a cara com Kakashi e um ninja de meia-idade de aparência muito familiar. Tio Canino Branco? Shizune exclamou. Ao ouvir a pergunta de Sakuma, seu corpo inteiro enrijeceu. Espera, isso é conhecer os pais? Não, ela precisava causar uma boa impressão.
recompondo-se rapidamente, sorriu e respondeu: Olá, tio. Sou Shizune. Ah, Shizune. Uma das antigas colegas de classe de Kakashi, disse Sakumo, percebendo quem ela era. Então ele olhou entre Kakashi e Shizune, seu olhar deixando Shizune visivelmente nervosa. Kakashi acenou para seu pai e disse: Ela será sua futura nora. Os olhos de Shizune se arregalaram e ela cobriu a boca em surpresa enquanto se virava para olhar para Kakashi, incrédula. Sakumo sorriu calorosamente, até mesmo assentindo com entusiasmo, apesar de estar deitado. Entendo. Que maravilha! Honestamente, depois de ouvir sobre a vida trágica de Kakashi, Sakumo ficou preocupado que seu filho nunca encontrasse alguém, e ele sabia que não tinha o direito de julgar, dada a dor que havia causado. Agora, aquela preocupação havia desaparecido. Sakumo estava genuinamente feliz. E pai, se eu estivesse no seu lugar naquela época, eu teria escolhido salvar meus companheiros também. Kakashi falou baixinho, pensando naquela figura familiar com 2 Sharingan Tomoe. Sakumo olhou para o filho em silêncio atordoado, então seus olhos brilharam intensamente. Embora o fim de sua vida tenha sido recebido com desprezo e condenação, o fato de seu filho entendê-lo, só isso foi a maior bênção de todas. Mas sua partida repentina me causou alguns problemas. Ainda assim, eu sobrevivi, disse Kakashi, sorrindo como se estivesse brincando, expressando suas antigas queixas. Sakumo caiu na gargalhada, então olhou para Kakashi e disse: Sinto muito mesmo. Está tudo bem. Já me conformei com isso. Então, pai, que esta reunião seja o seu encerramento. Não carregue a culpa para a vida após a morte. Seu filho viveu bem, e em breve terá uma família feliz. Desta vez, nada disso vai acontecer de novo. Sakumo sorriu, com os olhos marejados de lágrimas. De repente, um brilho branco começou a irradiar de seu corpo. O que é isso? Kakashi reconheceu a luz, era o mesmo brilho que sinalizava a libertação do Edo Tensei. Será que os arrependimentos de seu pai haviam sido totalmente resolvidos? Será que nem mesmo a técnica proibida conseguia mais prender sua alma? Sakumo também sentiu. Ele finalmente tinha controle total sobre si mesmo. Lentamente estendeu a mão. Kakashi o atingiu com as 2 mãos, segurando gentilmente. Os dois se encararam. Sakumo sorriu. Obrigado. Ele não esperava por isso. Ele veio apenas para se desculpar, mas foi Kakashi quem o confortou e o aceitou. Agora, com a compreensão do filho e uma nora gentil ao seu lado, Sakumo sentiu que sua vida havia completado um ciclo. Ele sorriu enquanto se dissolvia em luz branca, desaparecendo pacificamente no ar. Kakashi se levantou lentamente, observando a luz se espalhar pelo céu, e sorriu também. Shizune abraçou o braço dele, com uma expressão preocupada no rosto. Não se preocupe. Estou bem, Kakashi notou e sorriu para ela. Kakashi, se o que você disse antes foi só para deixar seu pai feliz, você não precisa fazer isso, disse Shizune sinceramente. Kakashi piscou. Então sorriu novamente. Não, eu falei sério. Quando essa guerra acabar, vamos nos casar. Kakashi finalmente havia tomado sua decisão. Ele encontraria paz, encontraria um lar. Certo. Shizune sorriu radiante. Sua persistência não fora em vão. Ela esperou tanto por este dia. Nesse momento, os dois ouviram o som de 2 pessoas soluçando alto. Viraram-se para olhar. Aquele é o pai do Gai? Kakashi perguntou, olhando para a figura carbonizada caída no chão. Por um momento ele se sentiu sortudo, seu reencontro com o pai tinha sido muito mais tranquilo. Provavelmente, disse Shizune enquanto trocavam olhares incertos. Perto dali, Might Gai e Might Dui choravam por seu reencontro juvenil, ignorando completamente os olhares de todos ao redor. Se Dui pudesse se mexer, eles provavelmente estariam se abraçando e chorando agora. Pai, nunca pensei que o veria novamente. Gai soluçou. Eu também não, Gai. Dui chorou em resposta. Eles conversaram por um longo tempo depois disso, colocando o papo em dia e, por fim, mudando a conversa para Natsuru. Cara, você tem um Hokage realmente poderoso e excelente. Dui suspirou de admiração. Sim, eu também acho. Gai assentiu com grande entusiasmo. Cara, eu pedi ao Lord Hokage para não deixar você abrir o 8º portão, e ele concordou. Pai, a juventude nunca deve recuar. O senhor me ensinou isso. Gai ficou nervoso. Eu sei. Não estou impedindo você. Só estou aqui para lhe contar o resultado do uso do 8º portal, disse Dui. Então esse corpo queimado é por usar a formação do 8º portal? Achei que o Hokage-sama tivesse te acertado com o estilo fogo. Gai parecia perplexo. Claro que não. Ele não usou o estilo fogo, respondeu Dui, relembrando os acontecimentos. Quanto mais pensava nisso, mais chocado se sentia. Porque mesmo durante aquela batalha, ele agora percebeu, Natsuru talvez nem estivesse lutando com força total. Nenhum dos 5 homens que atacaram o atingiu diretamente em nenhum momento. E pensando melhor, se Natsuru não tivesse permitido, ele não teria tido tempo nem de abrir o 8º portão em primeiro lugar. De repente, Dui se sentiu um pouco orgulhoso. Pelo menos ele conseguiu chamuscar alguns fios do cabelo de Natsuru. Essa foi provavelmente a única conquista que todo o grupo conquistou. Escute-me, Gai. Might Dui gritou de repente. Sim, estou ouvindo. Might Gai respondeu igualmente alto. Mesmo tendo feito uma promessa ao Lord Hokage, quero que saiba disso. Se chegar o momento em que você precise abrir o 8º portão dos 8 portões internos, não hesite. Essa é a luz final e brilhante da juventude para um homem. Portanto, use-a apenas quando realmente não houver outra opção. Pela primeira vez, a expressão de Dui tornou-se solene. Entendo, pai.
Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Gai assentiu vigorosamente e gritou de volta. Ele havia evitado usar os 8 portões em batalhas anteriores porque tinha a sensação de que esta guerra poderia exigir a abertura do portão final. Ele estava guardando suas forças para aquele momento. Agora, mesmo depois de ver as consequências no corpo de seu pai, Gai não sentia medo. Quando chegasse a hora, ele abriria o 8º portão sem hesitar. Ao ouvir a resposta de Gai, Might Dui desabou novamente e chorou ainda mais. E em meio a essas lágrimas sinceras, o corpo de Dui começou a emitir um brilho branco. Cara, parece que meu tempo acabou. Viva bem e com o orgulho de um verdadeiro homem, gritou Dui. Sim, pai, como um verdadeiro homem, gritou Gai em resposta. Might Dui não tinha mais arrependimentos. Agora que havia passado adiante tudo o que precisava, ele poderia partir em paz. Vocês são mesmo incríveis. O que é isso, uma reunião de família? Zabuza apareceu de repente ao lado de Kakashi, zombando deles enquanto segurava a lâmina do carrasco, finalmente de volta às mãos de seu legítimo portador. Ele tinha acabado de lutar ferozmente ao lado de Aku contra aqueles 2 usuários com limite de linhagem, mas agora todos estavam conversando com seus pais? Bem, desculpe, mas esta pode ser nossa última chance, respondeu Kakashi. Zabuza ficou quieto. Ele vira Sakumo e Dui desaparecerem em um brilho de paz após realizarem seus últimos desejos. Era provável que depois desta guerra, eles não pudessem ser trazidos de volta pelo Edo Tensei. Zabuza soltou um longo suspiro. Ele não entendia bem esse tipo de vínculo, mas naquele momento meio que o invejava. Tanto faz. Que assim seja, pensou ele. Sede médica. Tsunade suava muito enquanto continuava tratando o fluxo interminável de shinobi feridos. O lugar estava cheio de pacientes gravemente feridos. O que fazia sentido, casos menos graves eram tratados por médicos no local. Os enviados para cá estavam à beira da morte, o que tornava o tratamento especialmente difícil. Vendo o grande número de pacientes, até Tsunade se sentiu sobrecarregada. Ela não conseguiria salvar a todos. Lady Tsunade, você também precisa fazer uma pausa, disse Katsuyu, que estava sentado ao lado dela. Estou bem. Contanto que eu consiga salvar mais um, não vou parar, respondeu Tsunade, no momento em que recebeu uma mensagem de Shikaku. Os olhos dela se arregalaram. Avó? Tsunade olhou para a sala cheia de pacientes. Eles precisavam dela. Mas sua avó também, alguém que ela não via há tantos anos. Ela hesitou. Lady Tsunade, se você precisar ir, podemos esperar na fila por enquanto, disse um dos ninjas médicos respeitosamente. Eles já haviam feito vários turnos, mas Tsunade estava trabalhando sem parar desde o começo. Tsunade respirou fundo. Seus olhos endureceram com determinação. Você, vá buscar uma cadeira de rodas, ela ordenou a um dos samurais que agiam como corredores. Sim, Lady Tsunade, respondeu o samurai e partiu rapidamente. Enquanto isso, Tsunade continuou tratando pacientes. Ainda tenho meus deveres a cumprir, disse ela aos médicos ao seu redor. Não demorou muito para que o samurai retornasse com uma cadeira de rodas. Tsunade colocou uma kunai marcada pelo deus voador do trovão no assento, a mesma que Natsuru havia lhe dado antes. Momentos depois, uma mulher de cabelos ruivos e aparência jovem apareceu na cadeira de rodas. Vovó. Faz muito tempo, disse Tsunade com um tom complicado. Ela ainda estava no meio da cirurgia, sem nem levantar a cabeça. A Tsunade está ocupada, né? Mito Uzumaki olhou em volta e sorriu. Bem, então continue, Tsunade. Eu aguento mais um pouco. Mito olhou ao redor da enfermaria, seus olhos se estreitando em choque. Ela nunca tinha visto tantos shinobi feridos ao mesmo tempo. Mesmo com todos os seus anos de experiência em tempos de guerra e paz, ela nunca tinha visto uma carnificina nessa escala. Mesmo durante as piores guerras da história de Konoha. Claramente, essa guerra foi muito mais brutal do que ela imaginava. Ela não havia sentido isso antes. Afinal, ela e os outros foram parados por Natsuru e nem sequer haviam chegado ao campo de batalha principal. Agora ela entendia. Finalmente Tsunade completou a difícil operação à sua frente e passou para o próximo paciente. Felizmente os ferimentos deste foram leves. Ela finalmente conseguiu se concentrar e olhou para Mito. Quando ela viu sua avó sorrindo para ela, os olhos dela ardiam. Ela quase caiu no choro. Capítulo 349. Cercado por 9 Jinchikis mortos. Não chore. Você ainda não tem trabalho a fazer, disse Mito Uzumaki gentilmente enquanto observava Tsunade começar a chorar. Milímetro. Tsunade assentiu. Enquanto atendia um paciente com a voz ligeiramente embargada, ela começou a contar a Mito sobre sua nova vida. Ela não mencionou como havia deixado Konoha e vagado sem rumo, apenas que havia se tornado a quinta Hokage e encontrado um sucessor verdadeiramente excepcional. Por fim, Tsunade também falou sobre ela e Jiraiya. Mesmo agora, ela só compartilhava as alegrias, não as tristezas. Um sucessor. O sexto Hokage? Murmurou Mito, refletindo. Aquele é realmente um Hokage muito poderoso e capaz. Mesmo tendo conhecido Natsuru apenas brevemente, ela ainda fez esse julgamento. Aquela figura que derrotou todos os 5 sozinho. Ele a lembrava de Hashirama, que era igualmente forte, igualmente avassalador. De fato, com o olho da mente de Kagura, Mito sentiu que havia algo estranho nele, mas não conseguia identificar o que era. Talvez, ele nem tivesse demonstrado toda a sua força? E então, quando ouviu o nome Jiraiya, Mito sorriu novamente. Deveria ter sido assim o tempo todo. Aquele garoto gostava de você desde pequeno, só nunca teve coragem de confessar. Ela lançou um olhar penetrante para Tsunade.
Compreendia perfeitamente porque Jiraiya nunca havia confessado. A força monstruosa de Tsunade era suficiente para assustar qualquer homem, embora isso também dependesse de Jiraiya. Se ele tinha a força de Hashirama, o que havia a temer? Mito observava Tsunade agitada, admirada e respeitada pelos ninjas médicos ao redor. E não eram apenas médicos de Konoha, havia muitos de outras vilas também. Tsunade, você realmente se tornou alguém extraordinário. Mito sorriu gentilmente, seu coração finalmente em paz. Ela já havia se conformado com tudo há muito tempo. Ela simplesmente permanecerá presa neste mundo pelo seu próprio senso de dever, até agora. E então, uma luz branca começou a brilhar do corpo de Mito enquanto ela gradualmente desaparecia. As mãos de Tsunade congelaram momentaneamente. Uma lágrima escorreu pelo canto do seu olho. Mas ainda assim, ela disse firmemente: próximo. Traga-me o próximo. Naruto e Sasuke foram originalmente designados para a divisão de suporte, com a função de se movimentar entre os campos de batalha fornecendo reforços. E durante o dia, eles fizeram exatamente isso. Ambos destruíram o inimigo como uma tempestade. Cada vez que chegavam ao campo de batalha, eles imediatamente inclinavam as probabilidades a favor da aliança. Honestamente, o tempo que eles gastaram viajando entre as lutas foi maior do que as lutas em si. Mas esse impulso incrível durou apenas até o anoitecer. Dentro do mundo de Tsukuyomi limitado, o Homem Mascarado ainda não havia alcançado seu objetivo de capturar toda Kurama, mas por acaso, ele testemunhou o poder de Naruto em primeira mão. Daquele momento em diante, ele ficou extremamente cauteloso com Naruto. Quando ele viu os relatórios de todas as linhas de frente, até ele ficou chocado. Ele já sabia que Naruto era forte, mas Sasuke, aquela figura empunhando um enorme Susanoo roxo sem restrições, isso lembrava daquela figura envelhecida, igualmente aterrorizante. Mas Madara Uchiha jamais teria agido dessa forma. Ele teria ignorado a vida dos fracos, mesmo aqueles de sua própria aldeia. Originalmente, Tobi pretendia continuar com seus próprios planos e esperar até de manhã para agir. Mas depois de ver Naruto e Sasuke avançando pelo campo de batalha com um ímpeto incontrolável, ele percebeu. Se ele os deixasse soltos até de manhã, a guerra acabaria antes que seu plano pudesse se concretizar. Principalmente porque eles não pareciam fazer nenhuma pausa, nem mesmo à noite. O que ele não sabia era que antes da guerra começar, Natsuru havia falado com os dois, dizendo-lhes para fazerem um bom desempenho no campo de batalha. Então tanto Naruto quanto Sasuke levaram isso a sério. Na verdade, Sasuke não precisava usar tanto Susanoo. Naruto não precisava manter o enorme avatar dourado de Kurama. Mas eles queriam provar seu valor. Então Tobi foi forçado a agir antes do planejado. Ele finalmente implantou o Rinnegan, mas apenas em um olho. Mesmo com apenas um Rinnegan e o poder das células de Hashirama, ele conseguia usar a maioria de suas técnicas. Embora um pouco mais fracas, eram suficientes. Se ele implantasse os dois olhos, mesmo as células de Hashirama provavelmente não seriam suficientes para suportar a drenagem de chakra. Afinal, Nagato, um Uzumaki de sangue com imensa vitalidade, não conseguiu lidar com o fardo de dois Rinnegan. Se ele tivesse um corpo perfeito de Hashirama, então talvez pudesse, mas Tobi não teve tanta sorte. Então, com acesso apenas parcial ao poder de Hashirama, um olho estava mais seguro. Quanto às habilidades únicas do Rinnegan, Tobi sabia que mesmo que tivesse os dois olhos, ele não poderia usá-los. Aqueles não eram seus olhos. Somente o dono original, aquela figura envelhecida, poderia desvendar esses segredos. Mas o mais importante é que Tobi acreditava que os poderes do seu Mangekyou Sharingan não eram mais fracos do que as técnicas padrões do Rinnegan. Então seu olho esquerdo continuou sendo seu Mangekyou Sharingan, e seu olho direito se tornou Rinnegan. Após concluir o transplante, ele vestiu uma nova máscara de batalha, um modelo de combate sólido e branco que cobria completamente seu rosto e cabeça. Então, depois de pensar um pouco, ele escondeu o outro Rinnegan. Sem que ele soubesse, Zetsu Negro estava observando. Sem chakra, sem som, sem movimento, completamente indetectável. Nem mesmo os filhos do sábio dos 6 caminhos o notaram. Então, como um mero homem mascarado poderia esperar, Zetsu Negro olhou em silêncio, imerso em pensamentos. E então, Tobi agarrou o leque Uchiha, uma arma passada de geração em geração. Ele partiu para o campo de batalha. Seu primeiro alvo, Naruto. Quando Naruto o viu, sentiu uma onda de raiva e excitação. Raiva, porque esse homem foi a causa da quarta grande guerra ninja. Mesmo com Naruto dando tudo de si, ele não conseguiu salvar a todos. Embora as baixas tenham sido menores do que na linha do tempo original, o número ainda foi enorme. Emoção, porque se ele pudesse derrotar Tobi aqui e agora, a guerra poderia acabar imediatamente. Mas Tobi, sabendo da força de Naruto, não hesitou. Ele imediatamente formou selos de mão e bateu a palma da mão no chão. Jutsu de invocação, estátua demoníaca do caminho exterior. De repente uma figura enorme apareceu diante de Naruto. Mas o choque não veio do 10 caudas em si, mas sim das 9 figuras em pé no topo dele, ao lado de Tobi. Isso é, Naruto olhou para a figura final com a voz trêmula. Era uma mulher ruiva. Naruto já a vira uma vez com a ajuda de Natsuru. Mãe, ele sussurrou. Isso mesmo, era Kushina Uzumaki, o antigo Jinchuriki da Kyuubi. E as outras 8 figuras. O antigo Jinchuriki do 8 caudas, Blue B. O Jinchuriki do 7 caudas, F. O Jinchuriki do 6 caudas, o Takata. O Jinchuriki do 5 caudas, An. O Jinchuriki do 4 caudas, Ri. O Jinchuriki do 3 caudas, Yagura. O Jinchuriki do 2 caudas, Yujito Ni.
e o Jinchuriki anterior de cauda única, Bunpuku. Naruto não reconheceu todos eles, mas ele podia sentir, eles eram como ele. E suas formas Edo Tensei diziam tudo. Naruto encarou Kushina sem expressão. Seus olhos, assim como os dos outros 8 Jinchuriki, estavam vazios de vida, claramente sua consciência havia sido apagada. Afinal, o mascarado queria ser cauteloso. Quem sabia o que poderia acontecer se um Jinchuriki do Edo Tensei ainda conseguisse cooperar com sua besta com cauda? Isso poderia levar a desastres imprevistos. Mesmo sabendo disso, ver os olhos vazios de Kushina despertou uma onda enorme de intenção assassina no coração de Naruto. Ei, Naruto, acalme-se. Kurama gritou naquele momento, também encarando a figura de Kushina com sentimentos complexos. Ao sentir a imensa raiva de Naruto, não pôde deixar de emitir um aviso. Até Kurama achou que essa reação era inevitável. Era a mãe dele sendo controlada como uma marionete com a mente apagada. Qualquer um perderia a cabeça. Eu sei, Kurama. Naruto respirou fundo e finalmente desviou o olhar de Kushina, então respondeu calmamente. Naquele momento, Naruto voltou seus olhos frios e penetrantes para o homem mascarado. Kurama suspirou aliviado e então olhou para Kushina. Ele podia sentir o imenso chakra dentro do corpo dela, embora ela não tivesse vontade, o poder ainda estava lá. O que o levou a pensar. Quando o homem mascarado coletou o chakra vazado de Kurama, Kurama ficou perplexo. Quando isso aconteceu? Será que ele realmente é Madara Uchiha? Ele estava se preparando para esse momento quando me convocou há muito tempo? Mas, o homem mascarado não parecia Madara. Enquanto Kurama se perdia em pensamentos, o homem mascarado sentou-se casualmente no topo da estátua demoníaca do caminho exterior, como se estivesse assistindo a uma peça. Então, com um simples aceno de mão, os 9 Jinchuriki instantaneamente se transformaram em listras carmesim e avançaram em direção a Naruto. Num piscar de olhos, Naruto sentiu uma tremenda onda de perigo. Sem hesitar, ativou sua forma suprema, o modo raposa sábia, e correu para enfrentá-los. TSK Naruto, murmurou mascarado, entretido. Vamos ver quanto tempo você consegue resistir contra os 9 Jinchuriki. Se fossem apenas as bestas com cauda, ele não estaria tão preocupado. Sabia que Naruto provavelmente conseguiria vencê-las no mano a mano. Mas 2 punhos não podem vencer 9 oponentes. E não eram apenas 9 inimigos aleatórios, mas 9 Jinchuriki trabalhando juntos. Com certeza, mesmo no modo raposa sábia, Naruto teve dificuldades. Os ataques combinados das bombas de cauda dos 9 Jinchuriki, suas habilidades únicas e sua coordenação implacável eram avassaladores. Naruto se viu recuando constantemente, mal conseguindo se defender. Nesse ritmo, a derrota era apenas uma questão de tempo. Nem mesmo o chakra de Kurama era ilimitado. As lendas chamavam o chakra de Kurama de infinito, mas isso era apenas relativo aos outros. Kurama nunca havia liberado todo o seu chakra de uma só vez, o que dava a ilusão de ser infinito. Na verdade, embora o chakra de Kurama fosse muito maior que o das outras 8 bestas com cauda, ele ainda não era ilimitado. Sob esse tipo de pressão e ataque constantes, nem mesmo Kurama conseguiu acompanhar. Enquanto Naruto gradualmente recuava e o modo raposa sábia desaparecia, o homem mascarado sorriu. Finalmente, ele pôde tomar posse de toda a 9 caudas. O homem mascarado desceu da estátua demoníaca e apareceu ao lado de Naruto, estendendo a mão. Quando ele estava prestes a tocar Naruto, ele viu uma kunai. Seus alarmes soaram. Ele já havia sido enganado por esse tipo de kunai antes. E agora? No instante seguinte, a kunai desapareceu diante de seus olhos, substituída por um jovem com o Mangekyou Sharingan e o brasão Uchiha nas costas. Era Sasuke. Chegando bem na hora, Sasuke olhou nos olhos do homem mascarado, seu Mangekyou brilhando e um raio crepitando em sua mão. Chidori. Sem hesitar, Sasuke investiu com a lâmina de relâmpago apontada diretamente para o homem mascarado. Mas, sem surpresa, o Chidori o atravessou. Sasuke não sentiu nada, apenas um impacto no ar. O homem mascarado desapareceu novamente e reapareceu no topo da estátua demoníaca, olhando para Naruto e Sasuke. Então, esse era o seu plano. Mas, infelizmente, você não vai conseguir, ele zombou. Então ele olhou diretamente para Naruto. Com um brilho nos olhos, ele disse: Por que resistir? Se você me der a 9 caudas, deixarei sua vida intacta. E quando meu plano der certo, você se reunirá com seus amados pai e mãe. Não é isso que você quer? Enquanto falava, ele olhou para a figura sem vida de Kushina. Os olhos de Sasuke se estreitaram. Ele olhou de Kushina para Naruto, com preocupação brilhando em seu olhar. HMPH. Você quer que eu desista? Isso nunca vai acontecer. Naruto rosnou. Já conheci meus pais antes. E mesmo que ainda estivessem aqui, jamais concordariam com o que você está fazendo. Recuse a gentileza e escolha a punição. Então eu farei com que você conheça o desespero. Disparou o homem mascarado. Mais uma vez, os 9 Jinchuriki atacaram em uníssono. Sasuke, me proteja um pouco. Kurama precisa de tempo para reunir chakra. Naruto gritou. Tudo bem, mas se apresse, murmurou Sasuke, com um sorriso amargo no rosto enquanto olhava para os 9 inimigos que se aproximavam. Não consigo segurá-los por muito tempo. Não se preocupe. Naruto sorriu. Ele tinha plena fé que Sasuke conseguiria. Sasuke respirou fundo. Um enorme Susanoo roxo surgiu ao seu redor e ao fazê-lo, listras pretas começaram a se espalhar por sua superfície. Era como um deus do trovão em uma armadura violeta, agora vestido com um traje de batalha preto azeviche.
Capítulo 350. Susanoo Kurama blindado. Os olhos do homem mascarado se estreitaram enquanto ele olhava para o imponente Susanoo de corpo inteiro. Então, é isso. A versão completa do Susanoo. Era algo que ele conhecia há muito tempo, mas nunca conseguirá alcançar. Por mais que seu poder ocular melhorasse, ter apenas um Mangekyou Sharingan significava que ele simplesmente não conseguia manifestá-lo. Embora ele entendesse que despertar o Susanoo não necessariamente exigia ambos os Mangekyou. Quando um Uchiha tinha poder ocular forte o suficiente e controle quase perfeito sobre a liberação Yin, mesmo com o olho eles poderiam eventualmente manifestá-lo se já tivessem experimentado o Susanoo, assim como o verdadeiro Madara Uchiha. Mas esse era exatamente o problema do homem mascarado. Desde que desbloqueou o Mangekyou, ele só tinha um olho. Por mais poderosa que fosse sua liberação Yin, faltava-lhe a chave para despertar o Susanoo. Se ele não conseguisse recuperar o outro olho de Kakashi, ele nunca seria capaz de usar o verdadeiro Susanoo em sua vida. Mas e daí se é o Susanoo de corpo inteiro? Rugiu de repente o homem mascarado. No instante seguinte, as 9 bestas com cauda também rugiram e liberaram suas formas bestiais completas. Contra um inimigo tão colossal, o tamanho também era uma vantagem. Este Susanoo de corpo inteiro era a forma mais poderosa de Sasuke, ativado no modo sábio. Permitia que ele liberasse todo o seu poder. Mas tinha uma falha fatal, a falta de resistência. Sasuke estava sobre a cabeça cristalina do Susanoo, envolto em uma aura violeta cintilante. Ao olhar para as 9 imponentes bestas com cauda, o canto de sua boca se contraiu. Eles querem que eu enfrente todos os 9 de uma vez? Olhando para Naruto, que ainda estava se recuperando por perto, Sasuke suspirou. Bem, mesmo assim, não tenho escolha a não ser tentar. Felizmente, ele só precisava ganhar tempo. Com isso em mente, Sasuke recuou com o Susanoo, agarrando Naruto e puxando-o para dentro do escudo protetor também. No momento seguinte, algumas das bestas com cauda avançaram enquanto outras começaram a formar bombas de besta com cauda. O imponente Susanoo blindado abriu suas asas negras e roxas e saltou para o céu. As feras se lançaram, mas erraram. Nenhuma delas conseguia voar, exceto por o 7 caudas Shei. Enquanto Sasuke voava pelo ar desviando de uma saraivada de bombas da besta com cauda, Shei abriu suas asas semelhantes às de uma libélula e começou a vibrá-las rapidamente, perseguindo por trás. Ao ver isso, o mascarado franziu a testa ligeiramente. Embora não tenha intervindo, percebeu que isso poderia ser um problema. Sasuke viu Shei se aproximando, mas manteve a calma. Ele só teve dificuldades ao lutar contra as 9 feras juntas. Enfrentar apenas uma, mesmo com fogo de apoio, não era uma ameaça real. Ele se esquivou habilmente do ataque de Shei e então fez Susanoo desferir uma série de socos pesados, mandando a fera de volta à terra com um impacto estrondoso. Ao ver isso, Sasuke assentiu levemente. Enquanto permanecesse no ar, estaria relativamente seguro. Mas então o homem mascarado falou novamente. Ele esperava esse resultado ao ver Shei atacando sozinho. Nenhuma besta com cauda, nem mesmo 8 caudas ou 9 caudas, poderia se igualar ao Susanoo de Sasuke de frente. A menos que Sasuke tolamente levasse uma bomba da besta com cauda no rosto, o que claramente não aconteceria. Então o homem mascarado mudou de tática. Ele fez com que as 9 bestas com cauda começassem a reunir as bombas das bestas com cauda novamente. Mas dessa vez, o alvo não era Sasuke. Eram as forças aliadas Shinobi atrás dele. Se todas as 9 bestas com cauda atirassem juntas, as forças aliadas seriam aniquiladas. Poucos sobreviveriam. Sasuke Uchiha gritou mascarado. Se você ficar aí em cima, eles vão se tornar os próximos alvos. Os olhos de Sasuke se estreitaram. Ele olhou para o campo de batalha e então desceu lentamente para o chão, dispersando as asas do Susanoo. Ao ver isso, o homem mascarado riu por trás da máscara. Hahaha, exatamente como eu pensava. Quando você começa a se importar, você revela sua fraqueza. Se você realmente não se importasse se eles vivessem ou morressem, então nem eu teria como lidar com você no céu. Mas você escolheu descer por eles. Quando seu riso parou, seus olhos brilharam friamente. HMPH. Não se iluda. Sasuke bufou. Só porque eu desci não significa que vou perder. Ele se virou para Naruto. Você já terminou de descansar? É obrigado, Sasuke disse Naruto enquanto abria os olhos. Com a cooperação dele e de Kurama, sua recuperação estava completa. A regeneração de Kurama foi realmente monstruosa. Onde estamos? Naruto olhou ao redor, para as paredes violetas brilhantes. Este é o interior do meu Susanoo. Não percebeu quando eu te puxei para dentro? Perguntou Sasuke, um pouco surpreso. Naruto coçou a cabeça e sorriu timidamente. Não. Eu só sabia que você me apoiaria, Datebayo. Sasuke deu um sorriso irônico, típico de Naruto. Mas aquela confiança inabalável. Era bem agradável. Menos conversa, mais ação. Não consigo aguentar muito mais tempo sozinho, insistiu Sasuke. Certo. Naruto assentiu. Chakra dourado irrompeu ao seu redor, coberto por uma camada preta, e seu modo raposa sábia foi reativado. Ele começou a formar um enorme avatar dourado de Kurama. Mas quando ele fez isso, a expressão de Sasuke ficou mais séria. Mantenha essa forma, disse Sasuke, mas não bloqueie meu chakra. Certo, respondeu Naruto, ainda confuso, mas concordando. De repente, o Kurama dourado foi envolvido em energia negra e roxa que se espalhava como uma armadura. O que é isso? Naruto olhou com admiração enquanto escamas se formavam no corpo do avatar de Kurama. Ele percebeu. Será que isso realmente funcionaria?
À medida que a energia se espalhava, ela cobria completamente Kurama com uma armadura. Agora de pé, estava um Kurama dourado, vestido com uma armadura de samurai roxa e preta, empunhando uma espada enorme. Susanoo, Kurama blindado. Conseguimos. Sasuke sorriu. Nós realmente conseguimos. Naruto gritou com admiração. Até Kurama ficou atordoado dentro de Naruto. Ele já havia vivenciado algo parecido antes, quando controlado por Madara, mas não estava consciente naquela época. O Susanoo de Sasuke e o de Madara eram claramente diferentes. A estrutura e o design também variavam. Kurama de repente ficou animado. Naruto, me dá o controle, eu quero enfrentar esses caras sozinho. Mas, Naruto hesitou. Ele nem tivera a chance de experimentar ainda. Sem rodeios. Já lutei com esses caras antes. Sei como eles pensam, sou mais adequado para isso, insistiu Kurama. Tudo bem. Naruto cedeu. No momento seguinte, os olhos de Naruto ficaram vermelho sangue. Ei garoto, disse Kurama, virando-se para Sasuke. Eu cuido da linha de frente. Você me dá cobertura. Você é o Nove Caudas? Sasuke foi pego de surpresa, mas logo entendeu. HMPH. Kurama bufou, respondendo sem responder. Do outro lado, o homem mascarado olhava atordoado para o Kurama recém-blindado. Um Susanoo, fundido com a Nove Caudas? Parado ali, Kurama blindado irradiava uma força avassaladora. Ele se elevava sobre o campo de batalha com garras cravadas na terra e suas 9 caudas douradas balançando poderosamente atrás dele. E em sua mão ele segurava uma katana titânica brilhando com uma afiação mortal. Com o poder da 9 caudas combinado com a defesa do Susanoo, o homem mascarado finalmente começou a pressentir algo ameaçador. Talvez, mesmo com todas as 9 bestas com cauda, ele não conseguisse suprimi-las agora. E de fato, ele viu o Kurama blindado, envolto no Susanoo, avançando diretamente em direção às 9 bestas com cauda. Seu primeiro alvo não foi outro senão o falso 9 caudas entre eles. Afinal, o verdadeiro Kurama já estava descontente com essa imitação há muito tempo. Agora que teve a chance, naturalmente partiu para cima do impostor primeiro. O homem mascarado ficou inquieto. Ao contrário das outras bestas com cauda, esta versão da 9 caudas não era uma besta completa. Se fosse derrotado com muita severidade, poderia ser difícil de restaurar. Então ele não teve escolha a não ser ordenar que as outras 8 bestas com cauda protegessem o falso 9 caudas. Kurama bufou com desdém. Mesmo assim, em vez de forçar um caminho através das 8 feras para alcançar o impostor, ele se concentrou. Com um poderoso golpe de sua lâmina Susanoo, o blindado Kurama continuou o ataque. Dentro do corpo de Naruto, Kurama achou estranho. Ele era o 9 caudas, então por que parecia que ele estava controlando seu próprio corpo remotamente por meio de outra pessoa? Era como operar seu próprio formulário, mas precisando de uma interface extra. Mesmo assim, Kurama era Kurama. Ele se adaptou rapidamente àquela situação peculiar. Enquanto isso, o homem mascarado franziu a testa enquanto observava o Kurama blindado colidir com as 9 bestas. Algo parecia estranho. Não era só o poder, era a maneira como ele lutava. Parece que sabe exatamente como lutar contra bestas com cauda. De fato, quando controlado por Kurama, o 9 caudas blindado não era necessariamente mais forte que a versão de Naruto, mas era muito melhor lutando contra outras bestas com cauda. Tudo bem, você sabe o que fazer agora, não é? Kurama disse com satisfação depois de um tempo. Sim, Naruto respondeu, com os olhos brilhando. Ele retomou o controle de seu corpo. Mas o que Naruto não percebeu foi o tênue brilho de esperança nos olhos de Kurama quando ele abriu mão do controle. Uma vez de volta ao controle, Naruto se virou para Sasuke. Sasuke, por quanto tempo você ainda consegue aguentar? Não vai demorar muito. Você descobriu um jeito de lidar com eles? Perguntou Sasuke. Isso não poderia continuar para sempre. Eles não poderiam continuar enrolando. Sim, Naruto assentiu. Quando Kurama estava controlando as coisas, notei hastes negras incrustadas nas bestas. Acho que o mascarado as está controlando com elas. Se eu conseguir retirá-las, podemos libertar todas as bestas com cauda. Dentro de Naruto, o Kurama sorriu. Ele não estava apenas interessado. Enquanto controlava o Kurama blindado, ele expôs especificamente as localizações dos receptores negros. Depois de aprender sobre eles com outras feras em seu espaço mental, se Naruto realmente pretendesse salvar as feras, ele definitivamente perceberia. E agora parecia que Naruto não o havia decepcionado. Kurama sorriu, satisfeito. Talvez esse garoto seja realmente aquele de quem o sábio dos 6 caminhos falou. Aquele por quem todos nós estávamos esperando. Você demorou bastante para chegar, velho, murmurou Kurama. De volta ao mundo real, Sasuke soltou um suspiro de alívio ao ouvir o plano de Naruto. Então vamos lá. Não se preocupe comigo, eu acompanho você. Obrigado. Naruto sorriu. Enquanto controlava o Kurama blindado, Naruto continuou lutando contra as bestas com cauda. Cada golpe da espada colossal e cada bomba da besta com cauda sacudindo a terra e o céu. Depois de pensar por um momento, Naruto formou um clone de sombra usando um selo de mão. Enquanto isso, Sasuke recebeu uma mensagem de Shikaku. Fugaku Uchiha está vindo ao seu encontro. Sasuke ficou em silêncio. Depois de um longo momento, ele suspirou. Talvez, esta seja a última chance. Não posso recusar. Além disso, ver o pai não interferiria em seu controle sobre o Kurama blindado. Não seria um problema. Logo, Fugaku apareceu diante de Sasuke. Faz muito tempo, pai, disse Sasuke com uma expressão complicada. Sim, aconteceu, Sasuke. Fugaku olhou para ele com profunda emoção.
Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.